Mateuzinho, bela bola, Mateuzinho domina na marcação dele, tem o número 14, que é o Mazinho, jogou na área, olha só o perigo, o Tandi tira de qualquer jeito, a bola vai ficar lá com o Dedê, que chutou o vento, errou, saiu jogando ali com o jogador Vila Real, chegou ali Maciel no meio de campo, ganhou, trombou, a bola vai sair em lateral, é lateral que favorece a equipe do Vila Real. Nilton Oliveira. Maílson Lopes, a expectativa é que seja um bom jogo, assim como foi o primeiro. Que jogo emocionante foi esse, entre Lagoa Grande e Juventude de Carreiras, conseguindo a vitória nos pênaltis aí, a equipe Lagoa Grande, garantindo vaga nas semifinais. Espera o vencedor de Professores e Real. Vamos esperar que aqui também seja um bom espetáculo. A galera gostou, que chegamos aí a 350 pessoas nos acompanhando nesse momento. Foi muito bom aí acompanhar esse jogo. Beleza, a bola tá rolando, Guarani versus Vila Real versus Guarani, duas grandes equipes. A gente entrou um pouquinho atrasado. Teve uma pequena queda de energia aqui, né? Exatamente, a queda de energia, mas já estamos aqui online, roteando, o pessoal dizendo que tá sem áudio. Mas não retornou. Voltou. Vamos lá, quem tá com a bola, brigou Luan. Eita! É uma jogada mais forte, mas tudo normal. Ainda bem que são jogadores leves, né? Se fosse mais pesado, poderia ser uma pancada mais forte. É o Maílson Lopes, é o Nilton Oliveira da vida aí, Maria. Falar pra você, viu? Hospital, com certeza o SAMU ia trabalhar. Gente, começamos o jogo agora, estamos aí com 2 minutos do primeiro tempo, Guarani versus Vila Real. Nesse jogo saiu o segundo classificado para a semifinal. É isso exatamente. Quem ganhar esse jogo aqui, Maílson, pega aí o vencedor de Bahia e América. América e Bahia, né? São os confrontos do primeiro e último jogo, do segundo e terceiro jogo. Maravilha! O Web TV L10 mostrando a região para o mundo. Alô especial ao nosso amigo vice-prefeito Heron, que passou aqui na cabine dando aquele abraço. E também nosso amigo Ludo Mercado, que mandou aquele abraço pro pessoal de casa. Como diz Neto do Boi, uma fartura de gente boa. Exatamente, olha só. Olha só, o Léo brigou aqui no ataque, jogou pra fora, a bola não quicou na areia, ficou com o Breno, tem velocidade, Breno colocou. Eita, o Eric fez falta no Breno. Não fez. Os companheiros se chocaram, né, mesmo? E o jogo começou daquele jeitão, viu? Ainda bem que, como eu falei, o Breno é levinho, que já foram 2 pancadas violentas. Esse jogo promete, Nilton. Todo mundo a milhão, 2 times leves, Maílson, todo mundo quer a vaga na semifinal, Maílson. Então a galera pode esperar que hoje serão 4 grandes jogos. Pode esperar. Lembrando que 1h30 teremos aí o jogo entre América e Bahia. O América que surpreendeu muita gente, né, Maílson? Sim. Entrou no grupo ali como bem desacreditado, terminou em primeiro lugar. Bora lá, tem falta que favorece a equipe do Vila Real. Falta batida pelo Tandi, chuta muito forte, jogou essa bola lá perto da grande área. O Luan que hoje entrou jogando, tá brigando, tirou o Breno pra frente, vai ficar aqui com o Mateuzinho. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho da escalação do Guarani e também do Vila, que não deu tempo, mas já a gente fala. Olha só, o Dedê ganhou, colocou na frente, vai chegar no número 22, brecou ali o Tonton. Nilton, eu tô vendo algumas peças, vou citar nomes, depois você me fala. O Tonton no Vila Real hoje entrou jogando ali. Novidade. Não vinha tendo tanta oportunidade. Também o Léo Queiroz, que não vinha jogando. Você consegue lembrar, assim, quais jogadores estão faltando nessa equipe, Nilton? No caso aí, o Léo entra no lugar do Vitinho, né? Que hoje não está disponível na partida. Olha só, roubou a bola, o Alex corre muito, é de Alex para Alex, já ganhou na força, na velocidade. Colocou na frente, olha só, ele angou um raio. Segurou o Alex, carregando, chegou na marcação, bateu em cima da marcação do Breno. O Alex é forte, segurou, deu um totozinho, perdeu. Ficou com outro Alex zagueiro que está jogando tranquilamente. O Alex joga muito, tanto é que nas 2 primeiras partidas ele foi eleito o craque da partida e na última não veio, fez muita falta, apesar do Vila Real ter conseguido, né, Mel? Tem jogador caído ali do Guarani, é o Maciel, capitão da equipe. É o Maciel. Nilton, então, a gente já falou um pouquinho do Vila Real, essas mudanças, agora eu quero que você faça alguns destaques na equipe do Guarani. Eu percebo algumas mudanças de algumas peças, você pode falar pra gente? O Guarani está bastante desfalcado hoje, né, Maílson? A gente destaca aqui a falta do Léo, que veio sendo destaque no último jogo. O Duzinho, lateral esquerdo, também foi cotado como craque da partida. E vamos só lembrar aqui. E o Eric, né? Que também foi titular e não está hoje. Seria o Eric de Take Novo, né, Maílson? Que ia ser titular também. Verdade, Nilton. Você conseguiu ver 3 peças, né? Que estiveram... E de reforço hoje tem o zagueirão Clériston, né? O Guarani tem 3 ótimos zagueiros, né? Clériston, Alex e Coutinho. Então quando falta um, o outro cobre muito bem. São 3 zagueiros tops na região aí. O Web TV L10 mostrando a região para o mundo. Daqui a pouco o Nilton vai dar uma olhadinha no chat, deixa dar uns 10 minutinhos, mas tem muita gente já dando bom dia, participando com a gente agradece demais a audiência de vocês que fazem nós estamos aqui todos os domingos transmitindo para você a melhor da qualidade, o melhor dos comentários e da narração. Um alô especial ao meu amigo Gaek Jesus, é o homem ele juntamente com a Dilson, fazendo a internet da Botuporanet voar aqui na Lagoa d'Água dos Costa e nas suas casas. Mas já estamos aí com 120 pessoas.
Newton, esse jogo promete. Newton, vamos fazer já sei lá, vamos lá. Um exemplo. Carreiras e Lagoa Grande fez 1-0 Lagoa Grande, parecia que o jogo ia acabar 1-0, foi para 1-1 e teve pênalti. Pronto. O que você espera desse jogo? Você acha que será definido nos 90 minutos ou você também acha que será mais um jogo que vai para pênalti? Eu quero que você seja bem... Se fosse uma aposta, primeiro eu apostaria em pênalti nesse jogo. Eu acho que tem tudo para ir para pênalti. Claro que aqui a gente vê que não tem assim, digamos, como se diz, você faz aqui uma ideia e no final é outra. Mas tem tudo para ir para pênalti esse jogo também. Assim como todos os jogos do dia de hoje, uns jogos muito pegados. O jogo do Lagoa Grande, como você disse, parecia definido no último minuto, no apagar das luzes, a equipe das Carreiras foi e empatou. É isso, é o Ruralzão. Quinto Ruralzão na comunidade da Lagoa d'Água dos Costas. É o quinto Ruralzão que eu estava pensando, Newton. O único time que pode ser bicampeão é a América. Os outros demais que já foram campeões, não está mais, Newton. Já foram eliminados. Confere. Araçás, Lagoa Clara e o Canto, que foi desistente, né? Exatamente, então a América pode ser bi ou então teremos aí um campeão inédito. Exatamente. O Web TV L10 mostrando a região para o mundo, 125 telespectadores. O juizão vai sair com bola ao chão para a equipe do Guarani e quem está na bola é o zagueirão Alexandre. Esse jogo, Maílson, o tempo normal, né? 45 das duas equipes chegaram no tempo aí. O atraso só foi pela questão das cobranças de pênaltis. Com certeza terminaremos antes do meio-dia. Vamos lá, quem tá com a bola é o zagueirão Clariston, muito bom de bola. Saiu jogando ali, meio deu sorte, não deu não, ficou com o Tonton. Tonton dá um chute pra frente, não pegou aí bem. Aí é o famoso espanado de taco, né? Pegou na canela, a bola sai pra fora. E tem o Giselmo Gomes dizendo, Nilton, quer dar uma passadinha no chat, Nilton? Eu te impresso aqui. Cid Brocador vai abrir pra nós a tela aí, viu? Nilton começou com as suas piadas. Vamos lá, olha só, o Luan Araújo tocou pro lado pro Maciel Amaral. Maciel Amaral levantou a cabeça, essa bola é rasante pra quem? Pra ninguém, a bola vai sair. Beleza, um abraço pro Eliseu Silva, a Jéssica Leão também acompanhando a gente, o Francisco Anderson torcendo pelo Vila, o Richard Cauê também, a Leide na torcida pelo Guarani, Carla Santos, vamos meu Vila, o Cauê perguntando se o adversário da Lagoa Grande sai do confronto entre Real e Professores, confere, isso mesmo. O Giselmo Gomes torcendo aí pelo Guarani, dizendo que vai ser 2-1, tá acompanhando a gente. A Vilma Vieira mandou um coraçãozinho. Ivone Dias, bom dia para todos, vai Guarani. O Wesley, vamos moleque, torcendo pelo Breno, camisa 13 do Guarani. Vamos lá, o Eliseu Silva, que Deus abençoe a saúde dele, Vitinho, na torcida pelo Vitinho. João Lessa, bom dia, Maílson Newton. Breno tá muito leve hoje, tá bem demais. O João Lessa, que é amigo aí, grande amigo aí do Breno, né? Eles são lá da mesma comunidade da Lagoa Clara, né? Jogam no Sub-17, então são amigos de fato. E a Gabriele tá avante, coraçãozinho verde. Esse verde pra quem será? Vamos lá, quem tá com a bola é o goleirão Tica. Tica que é um zagueiro, que é um lateral, mas tá no gol do Vila Real. Uma pergunta pra você, uma observação que eu fiz. O uniforme do goleiro Tica, na sua opinião, pode dar algum problema com o uniforme da camisa do Guarani, Maílson? Newton, tá de verde, porém o Guarani tem manchas pretas, short preto, eu acredito que não. Olha só o Galego é perigoso, jogou lá no segundo pau pro Alex, que corre tanto que chegou a escorregar. A bola agora tá lá brigada com o Alex, número 23. Alex Josimar. Josimar. Alô, Hernando Carlos, obrigado pelos elogios. Vamos lá, lateral, Josimar tá com ela, cobrou lateral, jogou justamente pro Chico, que é o Charles, nome bonito de Charles. Olha só, na marcação dele tem o Dedê, ganhou, vai jogar na área, pra fora, nas mãos do goleirão. Tiro de meta que favorece a equipe do Guarani, que vai ser cobrado pelo goleirão Natan Rangel. É Natan Rangel ou sou Natan? Vamos chamar de Natan. Olha só, Dedê tá com ela, pode falar, Newton. Então, Maílson, o jogo por enquanto tá parelho com a leve superioridade do Vila. Chegou aí 2 vezes com perigo. Mas tá um jogo bem movimentado, viu, Maílson? Alô, Wesley Silva tá dizendo que tá em Minas Gerais. Fala pra mim qual cidade de Minas. Ou é Morro do Giral? Não sei. Diretamente de MG. Aí me quebrou. Morro do Giral. É Morro do Giral, né? É a sigla. Mas aí me quebra, mas tudo e bem. E também é a sigla de Minas Gerais, né? Vamos lá, olha só, o Chico, o Tonton tocou, Galego ganhou, o Luan ficou na saudade, tocou no meio, Chico devolveu, faz um 2 com o Galego, bela triangulação, vai ficar no meio com o Cléber. Tava livre o Ziba aqui, hein, Maílson? Oi? Tava livre o Ziba aqui, tava pedindo a bola, não tocaram. Olha só, o Eric tocou pra trás, o Eric que é o papai da semana, olha só, jogou pra ele, Eric tá bem, tá veloz, ele brigou com o Tandinho, colocou na frente, o Tandinho é forte também, o Eric dá um empurrão. Falta, Maílson, falta do Eric em cima do Tandinho. 2 cabras fortes, um tocou no outro. Olha, Nilton, eu acertei, Nilton, ele tá em Extrema, Minas Gerais. Extrema, Nilton, eu conheço Minas.
Extrema, Newton, é a última cidade, quando você vai da Bahia para São Paulo, é a última. Ele fica exatamente 200 km de Guarulhos. Ah, tá. Seria a última cidade de Minas, até chegar em São Paulo. Exatamente. E a primeira vindo de lá para cá. Pronto. Vamos lá, olha só quem tá com ela aqui é o Charles tá com o Breno, Charles, Breno. Que isso, Breno? O Breno que tá vindo de suspensão automática, né, Mailson? Será que ele aprendeu? É novo, né? O menino Aprende. com certeza. Tá feliz que voltou como titular, né, Mailson? Isso é importante. É moral, né, Nilton? Não Tá, perdeu. mostra que ele tá com moral. E tá marcando, pegando. Ali eu teria dado uma falta, mas não, o juizão falou que não, esse contato é normal. Olha só o esquerdinho. Agora que eu observei, tá o Luan e o esquerdinho no mesmo time. Normalmente eles ficavam se revezando. Hoje com a falta do Léo, né, que não veio, não sei se veio pro jogo, se tá no banco de reserva, foi a opção. Joga muito o Leozinho, tá demais, fazendo falta. Demais. Olha só, o Luan dominou, Luan Guarani, Luan Araújo, tocou nas costas, Dedê domina, na marcação dele tem o número 22, Tonton, que hoje tá de lateral esquerdo. Olha só o M21, Maciel Amaral, jogou no meio, tirou de qualquer jeito. Se precipitou o Maciel, o passe seria com o Breno, né, passo curto ali, e o Breno que faria essa transição. O Maciel quis fazer o giro ele e acabou errando. Olha o domínio do Léo Queiroz. Olha só, o Alex tentou. Rapaz, o Léo Queiroz dominou lindamente. O Léo é um ótimo jogador, viu, meu? A gente já viu ele nos campos aí de Botuporã, joga muito o Léo. Nem sabia que ele estava inscrito, na verdade. Acho que é o primeiro jogo dele, né? Exatamente. Ele tá trabalhando em Brumado, Nilton. Aí às vezes não tem como tá aqui. Olha só, o Mazinho chutou pra frente, vai ficar nele, Léo na marcação do Clérison. O Clérison antecipou lindamente. Ótimo Sai jogando zagueiro. rápido aqui com o Eric. Não, a bola vai sair em lateral. É lateral que favorece a equipe do Vila Real. Web TV L10 mostrando a região para o mundo. Alô, Manuel Oliveira. Falou que vai sair gol do Eric. Olha só, o Chico segurou, tocou, o Breno ganhou. Eric tá com ela, saiu da área, veio buscar a bola. Esquerdinha, já mandou pro Mateuzinho. Essa bola é perigosa, o Tandim foi bem. Tocou pra trás, tira o Tica de qualquer jeito. Chegou no Galego no meio de campo, também veio buscar o jogo. O Galego tá mais recuado, o Léo virou atacante. O brocador passou a informação aqui, mas que o Léo Queiroz está voltando de lesão. Por isso que não estava aparecendo por aí. Segundo o Cid Brocador, viu? Pronto, olha só, o Maciel roubou bem ali a bola do Galego. O Manuel Oliveira falou que tá em São Paulo, torcendo para sair gol do papai do mês. De repente é o pai do Eric, né? Eu tô achando. Ô, Manuel, o senhor é o pai do Eric? O pai... Vamos só esperar aí para ele confirmar pra gente, né? Olha lá, falta... Marcou no primeiro lance, viu, Mailson? ele marcou falta do Galego do Maciel. O Maciel reclamou, o juizão demorou, Eu mas não marcou. vi o lance, viu, Mailson? Então, se o Manuel é pai do Eric, então é o vovô do mês. Que legal. Parabéns, o vovô e o papai, a mamãe e o filhinho. A gente já viu a foto dele. Mas O Cid Brocador tá só batendo seta pra esquerda aqui, vendo se vem mais café, viu, Mailson? é nada. Rapaz. Ave Maria. Olha só, Josimar chutou pra frente, vai ficar na briga aqui do Léo com o Clérison, cabeceou pra frente, vai chegar com o Esquerdinha. Esquerdinha tocou pra trás para o César Roque, que dá um chutão, não quer saber de brincar. Conhece o não. campo, né, Mailson? Isso. Olha só, brigou no corpo o Tandim com o Eric Carré, recuou de cabeça pro goleiro. Olha aí o Tica mostrando qualidade, Nilton. O Tica que é um jogador que é muito técnico como jogador de linha, então quando vai pro gol, né, Mailson? Consegue fazer alguma jogada de efeito. Olha só o César. Alô, abraço especial da Arlete Jesus, né? Ela da Arlete é lá da Malhadeira. É a namorada aí do Hernando, né? Que é goleiro do Guarani. A Darlete. Olha, Nilton, a Érica lá em Goiás, mandando um alô especial, é sua irmã Tamires, que é a esposa do Esquerdinha, Nilton. Isso. Um abraço aí pra Érica, também pra Tamires, né? Que tá acompanhando a gente com certeza. Se não tiver na Web TV, tá ao vivo aqui no campo. Exatamente, olha só, o Clérison jogou essa bola. Que bola perigosa. Quem tá com ela, deixa eu ver que brigou. Hernando cabeceou pra trás. A bola. A briga Tandim e Eric. Você acha que vai se perpetuar durante todo o jogo, Nilton? Com certeza, viu, Mailson? Olha só, o Luan entrou com. Olha, quem tá com ela aqui é o Ziba. É o Ziba. É o Nando, né? É o Nando, jogou pra frente, vai chegar no Alex, cabeceou, saiu jogando M21, dominou. Essa jogada de volante aí. Ele sabe jogar de futsal, né, Mailson? Sabe jogar. Fazer muito bem. Olha só, o Luan viu bonito lá. Luan começando muito bem a partida, viu, Mailson? Pronto. Olha só, o Dedê segurou, vai dar uma alçada na área pra quem? O Nando falhou, vai ficar com tira de qualquer jeito do Tandim. Você percebe que a primeira bola estava sendo do Tandim. Quando mudou, falhou o Nando. Já teve, exatamente. Já observei muito, também essa questão, viu, Mailson? E o Eric é um jogador perigoso, já tem 2 gols no campeonato. É um jogador que conclui muito bem com os 2 pés, então a defesa do Vila Real tem que ter cuidado com o Eric. O Francisco diz, ele que está lá em São Paulo, é uma alegria enorme poder acompanhar a terrinha dele aqui, pelo menos por imagem. A gente agradece vocês pela audiência.
Vamos lá, tem escanteio. Escanteio que vai ser cobrado pelo jogador Luan Araújo. Ele chuta bem. Olha só, Luan, eu fui elogiar, jogou essa bola, um saque nas alturas. Olha só o Tica, brigou lá com quem? Perdeu até o boné. Vai sair jogando lá o Josimar. Quem ganhou lá foi o Mateuzinho. Eu não vi falta, o Tica continua reclamando. Eu acho que o Bandeira, ele não marcou a falta no goleiro, eu acho, na minha opinião, foi falta. Aí no segundo lance ele marcou aquela falta também que não houve. Tica já vai tomar o primeiro amarelo do jogo. Ele tá peitando e vai tomar amarelo. Já tomou amarelo e se continuar pode ser expulso, né, Nilton? Exatamente, de bobeira, né, Maílson? Exatamente. A posse de bola pro time dele, Maílson. Nilton, a gente fala e refala. No primeiro jogo a carreira estava toda nervosa, depois quando acalmou empatou o jogo, vamos dizer assim. Agora o Tica, numa falta que não marcou, mas a bola é do time dele, xingou o juiz pra caramba, o juiz deu amarelo, ele continua xingando. Se toma um vermelho, pede... Vai reclamar do juiz, né? O capitão deve chegar lá e botar ele, rapaz, vai pra sua posição lá. Quem é o capitão do time, Maílson? É o próprio, né? Eu acho que é... Aí não, fica difícil. É o Mar. Tem que ser um Mar, tem que chegar e falar, Tica, calma, quem tá no comando sou eu. Ou então o treinador, o Givaldo, o Roxinho. Vamos lá, olha só, o Alex brigou com o outro Alex, vai ficar com o Dedê. Dedê sai jogando, tocou para a esquerdinha. O jogo tá bom, né, Maílson? Tá O time do Vila Real tá bem no jogo, perder um jogador se complica. Se complica, olha só, o Breno brigou. O Breno que sempre não desfaz essas bolas aéreas, que é um perigo. Ficou no chão. Realmente ele não arrega, viu, Maílson? Isso mesmo, olha só o Luan Araújo, viu lá embaixo. Bela virada, viu, Maílson? O Dedê, será que domina? Dominou lindamente também o Dedê. Vai segurar, olhou pro meio, cortou. E quem tá com ela, o Maciel, vai pegar de fora, demorou o Galego. Vai ficar pro esquerdinha que fez um golaço semana passada. Dá um totozinho, tem desvio, não sei se tem. Eu acho que o esquerdinha ali dá só aqui, mas uma ajeitada. O Mateuzinho estava livre na direita. Talvez ele não teve essa leitura de jogo. Claro que pra gente aqui, né, Melson? Fácil. Uma vez. O Web TV L10 mostrando a região para o mundo. E o Tica continua falando agora com a torcida, né? Explicando para a torcida o porquê do estresse, porquê do nervoso dele. 17 minutos, Nilton, do primeiro tempo, Nilton. Você consegue enxergar alguém melhor na partida? Algum time nesse momento, Maio, 50-50, viu? Equilibradíssimo o jogo. O Vila começou levemente superior, mas agora nesse momento o jogo tá parelho. Tiro de meta cobrado, o Tica chutou, a bola não vai passar do meio de campo, ficou com o Josimar, chegou também no Mateuzinho, os dois brigaram. Nilton, esse jogo, depois você fala, olha só, Alex, ele tem muita velocidade, a jogada dele é essa, colocou na frente ali, é difícil segurar, bateu de fora, bateu roupa na salta, sobrou com o Léo, que rapaz, dois lances ali, bola forte, o Alex pega bem, chutou, quase em dois lances, faz ali a equipe do Vila Real, Nilton. Chegou o Vila e o Alex é um cara perigosíssimo, viu? Um dos principais jogadores do Vila no campeonato, se não o principal mesmo, e leva perigo, que é forte fisicamente e chuta bem, viu, Maílson? Pegou bem ali o chutaço, mas o Natan tava de olho, apesar que foi, olha só, o esquerdinho jogou essa bola na área, o Tom tira de qualquer jeito. Web TV L10 mostrando a região para o mundo. Mateuzinho de cabeça ali, Maílson. É uma chance clara do Mateuzinho, quase gol. Deu uma passadinha quase aqui. Que surpreende o narrador, viu? O narrador, porque o câmera tá me atrapalhando aqui, mas não tem problema não. Olha só, mais um tiro de... Nilton, então vai lá. Fala pra mim, não sei se você já respondeu, mas quem tá melhor no momento na partida, Nilton? Guarani ou Vila? Nesse momento, Maílson, do jogo, bem equilibrado. Ataque dos dois lados, 50-50. Pronto, vamos lá, tem tiro de meta. O Tica tá demorando para repor essa bola. Olha só, cobrou, o vento não deixa. Dessa vez o vento deu uma atrapalhada, viu, Maílson? É o chamado vento levou para lateral. Lateral que favorece a equipe do Guarani. Lateral vai ser cobrado pelo César Roque. Olha só, o César jogou para o Eric. Eric vai dominar, não domina, dominou sim. A marcação dele tem o Nando. Nando vem mordendo ali, o Eric usa o braço para proteger. Tentou chutar, não chutou, Luan chegou com tudo, chegou no Breno, não, chegou no Galego, que é bom de bola, já viu o Alex, a jogada vai ser sempre Galego-Alex, olha só, Alex ganhou, jogou na frente do outro Alex, que foi bem, usou um baita recurso ali, Nilton. É, o Alex lá do Vila, se for com o corpo, já correu na força, colocou na frente, e ele joga o tempo todo naquela velocidade, o homem é danado. Olha só, Alex, levantou a cabeça, já viu no segundo pau o Léo Queiroz, que subiu nas costas do César. Maria, ali foi... Falta marcada do Léo lá em cima do César, né? Uma falta. O jogador usou as mãos para apoiar, além de favorecer o impulso dele, também não permitiu que o César subisse na bola. Olha, Mateuzinho de olha só o desvio providencial, vai sobrar pro ele que pega bem dali. Ganhou, 1, 2, 3, ficou caído. Olha só que perde, ganha danado. Mateuzinho quase chega, a bola sai jogando com o Tom. Tocou para o Mazinho. Dá para observar pelos gritos que temos duas torcidas aqui femininas. Uma do lado aqui do Vila Real e uma do Guarani, viu, Maílson? Bastante barulho.
Torcida que canta e vibra. Olha só, tirou, jogou para lateral que favorece a equipe do Guarani. Já cobrou. Tem lateral de novo que favorece a equipe do Guarani. Um abraço aí para Daiane Jesus, lá de Malhadinha, acompanhando a gente. A Darlete, né, que são irmãs. O Francisco, né, você já falou aí, tá acompanhando a gente lá em São Paulo. E o Alexandro Neves, torcendo pelo Vila Real. A Jéssica Leão dizendo que o jogo tá pegado, de fato. Aí é jogo para quem fazer um gol aí, Maílson. O Web TV 10 mostrando a região para o mundo. Olha só, tem falta que favorece a equipe do Guarani. 21 minutos do primeiro tempo. Guarani tem 0, Vila Real também tem 0. Será que vai abrir o placar primeiro? Fala, pessoal do chat, quem vocês acham que vai abrir o placar primeiro? Guarani ou Vila? Olha só, o Maciel vai lançar essa bola na área, bola perigosa, quem sobe? O Tica saiu de qualquer jeito, disputou. O Tica deu um soco no próprio jogador da equipe dele. Contra-ataque do Vila, Maílson. Olha só, contra-ataque do Léo, perdeu aqui para o Dedê, que inverteu o lado. O Dedê saiu da direita para cobrir a esquerda e girou lá, vai passar, não passou. O Tonton tá nela, esquerdinha também. Deu um toquinho para frente, Hernando quebra de qualquer jeito, vai chegar aqui no Léo Queiroz. O Léo que tá dando um trabalho danado aqui também nesse demais, ataque. Ele é um jogador rápido, né, Maílson? Olha só, o Maciel acalma o jogo, tocou no meio. Dedê O Dedê gostou do meio ali, viu, Maílson? Pronto, voltou. Olha só, o César Roque segurou, esperou a movimentação, deu um toque, 2 toques, ficou com o Breno. Jovem Breno, 17 anos apenas, tocou para o experiente jovem também, só que muita rodagem. O Clériston, Newton. Exatamente, Clériston, o zagueiro de 23 anos, Maílson, mas que já tem rodagem aí por seleções municipais, times aqui de toda a região, viu? Beleza, olha só, o Léo era mais em velocidade, jogou nas costas. Errou a cabeçada, seria uma jogada boa, viu, Maílson? Olha só, a bola perigosa, vai ficar na mão do goleiro Natan. É um bom confronto ali. O Alex do Vila Real. Olha só, quem tá com a bola lá é o Maciel. O Maciel tá com ela, tocou para o David, o Dedê, na verdade. O Dedê tá com ela, é David mesmo, né, Nilton? Isso, como eu disse, vai ser um bom confronto aí, Maílson, do Alex, da equipe do Vila Real, contra o Alex do Guarani e o Clériston. 3 jogadores de qualidade. Assim, sem comentários, né, Maílson? É isso aí, olha só, o Luan tá com ela. Esquerdinha também já perdeu. Tem jogador caído, é o Josimar, mas o esquerdinha tá com ela. Tocou, Luan chuta bem. Esse ano não fez o seu gol ainda de fora da área. Olha só, o Mateuzinho vai cortar pra perna esquerda, cortou errado. Tem uma curiosidade da Jéssica Leão, Newton. Dá uma lida nesse comentário dela, que é curiosidade. Só os torcedores que conseguem ver isso e ela tá passando pra gente. Tá dizendo que no jogo que teve do Guarani e Vila no estádio, no campeonato, no ano retrasado, as torcidas femininas se estranharam. Ave Maria, viu, Maílson? Aqui é campo aberto. Amarelou aí, Maílson. Pro Galego da equipe do Vila Real. Olha só, o Galego saiu lá do ataque, veio pro meio, acabou fazendo falta, tem amarelo. O Web TV L10, noção de região para o mundo, 192 telespectadores. E eu falei que o Luan chuta bem de fora da área e tem falta e o Luan já pegou ali a bola. 2 amarelos no jogo até agora, um pro Tica e o outro pro Galego. Olha isso, 2 do Vila Real. Tem que tomar cuidado com esses amarelos que lá no final pesou pro Pebinha. Com certeza. Vamos lá, tem falta que favorece a equipe do Guarani. Falta que pode ser perigosa. Nilton, quem cobra? Esquerdinha, Mateuzinho, Luan, quem cobra? Pra ali, Mateuzinho, viu? Já saiu do lance. Provavelmente deve ir o Maciel, que é canhota, viu? Tem que ter... Olha só, Maciel. Mas eu acho que pra ali seria mais pro Mateuzinho, se for bater direto no gol. O Mateuzinho gosta de fazer gol de fora da área. Vamos lá, tem falta. O Luan ajeitou a bola. Quem tá com ela tá o Luan. Também tá o Maciel. Os dois preparados, posicionados. Tá dando pinta que vai ser o Luan, viu, Maílson? Vamos lá, vamos ver se o Nil tá certo. Quem vai bater essa bola? Tá posicionado. O Mateuzinho tá falando alguma coisa. O Maciel tá reclamando também. Olha só quem partiu para ela. Deixa eu ver. O juizão autorizou. É ele, Luan. Luan bateu de fora da área. Rasteira. Vai sobrar com o esquerdinha. Direto para fora. É só tiro de meta que favorece a equipe do Vila Real. Nilton. Cobrança de falta não foi bem executada, rasteira, e aí foi interceptada no meio ali. Nesse momento, mas parada técnica para reidratação, chegamos aí a 25, né? A galera vai tomar água, porque realmente está muito quente, Maílson. Oh, pessoal, não deixa passar nada. O Hernando dizendo que o Ronaldo só está esquentando o banco dos professores. É aleatório, né, ele?
Pessoal, nesse momento, parada técnica, aquela parada para hidratação, tomar aquela aguinha, né? Não hidratado, o sol realmente está um pouco quente, 25 minutos do primeiro tempo. Hidrata jogador, hidrata juiz, hidrata todo mundo. Alô, William, nosso parceiro William, tá aqui passando também a nossa cabine. William Pereira. Pereira. Ele que é caturamense. Nesse tempo ali, a torcida grita ali, provoca, a gente não sabe o que está acontecendo. Difícil saber, né? O Tica continua nervoso com alguma coisa. Paradinha para hidratação, Nilton, e as torcidas, os ânimos estão bem alterados. Olha só, a torcida tá falando alguma coisa aqui. Nesse momento aí, Nilton, uma treta mais aí da galera do... E tem torcedor atrapalhando a transmissão aqui, Nilton. Rapaz, eu discordo do Roxinha aí. Tá reclamando da arbitragem, não tô vendo nenhum erro. Também não. Na arbitragem que possa estar atrapalhando o andamento da partida. É isso aí que acontece, que o goleiro fica nervoso, que a própria comissão técnica, Maílson, já agita na hora de chegar a esfriar os ânimos. E aí complica. Eu confesso que até agora eu não vi lance para ter essa loucura toda. E não teve, né, Maílson? Não teve lance. Na minha opinião, naquele lance, houve a falta no Tica. Na minha opinião, houve. Opinião minha, Nilton. Na sequência do lance, não houve a falta no jogador do Vila. O Bandeirinha meio que, claro que errou 2 vezes, né? Mas tentou compensar. Então, na minha opinião, não há nada que faça esse alarde todo aí. Alô, Jean Carlos nos Araçás, né? Na comunidade de Araçás, perguntando quem venceu, Nilton, a primeira partida, Nilton? Lagoa Grande passou na cobrança de pênaltis, um jogão de bola. Vamos lá, tem tiro de meta. É tiro de meta que favorece a equipe do Guarani. Quem vai cobrar o tiro de meta é ele, o Tica. Já cobrou o tiro de meta. A bola passou aqui do meio, vai ficar com o Galego. O Galego ficou entre 2. Virou ali um cachorro quente. Jogou no meio agora. Quem tá com o Mazinho. Cabeceou pra frente. Fica. Olha só. Sanduíche, errei. Opa, falta do Léo. O Léo tá com muita vontade, tá dando muito trabalho, só que fazendo muitas faltas. Marcando pressão, né? Eu tô aqui. Já avisou pra zaga, eu tô aqui. O Léo aí, atacante do Vila. Vamos lá, olha só, quem tá com ela aqui, o Nando. O pessoal, Nilton, não quer saber de dominar, não. Quer saber de se livrar da bola e tirar ela de perto. Aí o espetáculo fica feio, né, Maílson? Exatamente. A Gisele fez um comentário muito bom. Isso prova que a gente é bom. Ela falou que não tá torcendo pra ninguém, mas tá assistindo o jogo. Valeu, Gisele, obrigado. Vamos lá, olha só, o Mazinho tá com ela, esquerdinha, deu um toquinho pro lado, tirou, Nando chutou pra frente, chegou com tudo, o Mazinho chutou, vai ficar com o Alex, 2 Alex junto, se um Alex dá trabalho, imagina 2, e aí, agora foi falta do Alex 21, no Alex zagueiro do Guarani. Gilberto Dourado que diz que logo vai ter campeonato de veteranos. 28 minutos do primeiro tempo, Guarani tem 0, Vila Real tem 0. E você de casa, para quem é sua aposta, chega no chat, dê sua opinião. Olha só, o Maciel, ele que é o cara da bola parada nesse time. Toda bola que tem falta, o Maciel tá nela. Olha só, o Dedê vai alçar na área, bola perigosa. Quem cabeceou, tem desvio, vai ficar aqui no segundo pau. Vai ficar com o esquerdinha, na marcação dele tem o Nando. Nando, esquerdinha, chutou no esquerdinha, a bola vai sair em... Tiro de meta que favorece a equipe do Vila Real, Nilton Oliveira. Exatamente. Teve ali um perde-ganha e a posse de bola fica lá pro goleirão Tica, que aparentemente mais calmo, mais tranquilo. Tem um comentário que vai virar uma pergunta para você, Nilton. Você acha que o Vitinho tá fazendo muita falta no Vila Real, Nilton? Muita falta, muita falta. Ótimo jogador. Para mim, os 2 destaques, ele e o Alex. O Alex tá aí hoje, ele não, mas para mim faz muita falta o Vitinho. Rapaz, essa jogada do Léo quase deu certo. Quase deu certo, o Breno que veio para ajudar. Olha só, Breno tocou pro Clérison deu um chutão pra frente, não teve jeito, não deu pra sair jogando. O Mazinho cabeceou também pro lado, vai ficar com o Dedê brigou com o Alex é forte, ficou caído ali. Falta do Alex no Dedê. E nesse momento a galera tá brava demais, Vila Real, muito barulho aqui na torcida. Isso é bom e ao mesmo tempo é ruim. E aí, você de casa, tá torcendo pra quem?
Lid, era pra marcar o Web TV, o L10, Lid, não era Maílson, não. Olha só, o Hernando Carmo está dizendo que, na opinião dele, a Lagoa Grande é favorita ao título, Nilton. Tá com essa vitória aí, credencia a Lagoa Grande entre os favoritos mesmo, Maílson. Tu repete pro pessoal de casa que não está por dentro, inclusive o narrador nesse momento não se recorda. A Lagoa Grande venceu. Espera o resultado de qual jogo? Espero o resultado de Real, de Take Novo e Professores. E o vencedor desse jogo, espera o vencedor de América e Bahia. Vamos lá, tem falta que favorece a equipe do Vila Real. 189 telespectadores, 31 minutos, ou melhor, 32 minutos do primeiro tempo. Quem está na bola é o Alex, do Vila Real. Até o momento o jogo pegado, porém sem muitas oportunidades de gol. Olha só, Alex dá um sinal que vai ser no segundo pau. O Tandinho movimentou, alçou essa bola na área, ela vai quicar, que perigo! Tirou de soco o goleiro Natan. Essa bola é muito perigosa, Nilton Oliveira, que ela quica e acaba... Perigosíssima, Maílson. É o que eu falo pra você, se preocupa em jogar na zona de perigo, né, Maílson? E em cima do goleiro ali, o goleiro sempre vai ter desvantagem. Por mais que ele tente sempre fazer a defesa, porém, devido às condições do campo, do piso, sempre vai ser desfavorável ao goleiro. O André Gustavo, que deve ser algum nome, tá falando ao tempo todo que mais tarde tem pirraia em campo. Deve ser o próprio, né? Deve ser o próprio, ele gosta. 200 pessoas de bola, Nilton, assistindo a gente agora. O pessoal hoje tá com vontade de assistir mesmo na Web TV. É só jogão, né, Maílson? Com certeza tem muita gente com as suas... Agora fica a pergunta, né? O Pirralha, no segundo jogo do América, estava jogando, saiu, o time reagiu, conseguiu ganhar. No segundo jogo, ele estava suspenso, o time conseguiu ganhar. Será que o Pirralha hoje é titular, Maílson? Uma pergunta pro treinador Egilton. Se tiver online, responde a gente, Egilton. Você entendeu a lógica, né, da coisa? Sim, eu acho que não, viu? O Pirraia não gostou dos comentários que teve aqui, não. Vamos lá, olha só. Tem lateral tocou. Chico toca nela, a bola sai lateral que favorece a equipe do Guarani. O Manuel Oliveira continua comentando, mas não respondeu ainda se ele é de fato o vovô do mês. Olha só, Chico o pai tocou. do Eric, no caso, né? Olha só, chutou, o Alex dominou. Olha só, o Alex é forte, bateu, tem desvio. Essa bola pro goleiro Maílson. Goleiro Natan. É um sufoco danado que a bola vem quicando, Maílson. Então, assim, o goleirão tem que estar preparado para tudo. Exatamente. O Web TV L10 mostrando a região para o mundo. Alô, seu Manuel Oliveira em São Paulo. O Maurício M7 também chegou. O Maurício M7 é o Mauricinho, né? É, com certeza. Tocou, passou, olha só, o Nando. O Eric, nesse lance, ele já preferiu partir na velocidade, contando que o Nando ia errar. Quase errou, mas o Nando estava ali e tirou a bola pelo lateral. É o grande Manuel. Conheci ele aqui, troquei ideia com ele aqui na Lagoa d'Água, gente boa demais. Diz que jogava muito futebol, viu, Maílson? Se puxar o Eric, é gente boa mesmo. Se o Eric puxou ele, no caso. Né? Mas como eu não conheço ele, eu vou usar ele puxando o filho, viu? É isso aí, seu Manuel. Parabéns, então. Vovô do mês. O Eric é uma grande figura aqui da nossa cidade. Além de ser um baita jogador, gente boa, amigo de todos aqui. E agora veio um filhão para abençoar ainda mais a família, né, Nilton? Com certeza. Filho é bênção de Deus. É isso mesmo. 35 minutos do primeiro tempo. Guarani 0, Vila Real 0. Eu esperava um pouquinho mais do jogo no primeiro tempo, mas tem muito jogo ainda pela frente. Quero que você fale um pouquinho se você esperava mais ou se realmente é isso, se você esperava esse jogo pegado, apesar que você falou que acha que vai para pênalti. Mas eu esperava mais um pouquinho de qualidade em si no campo, né? Mas assim, o jogo não tá tão feio de assistir, mas não tá naquelas chances claras de gols, né, Maílson? Então Realmente... eu acho que, assim, é um jogo pegado, valendo vaga na próxima fase. Eu até achei e acho ainda que é um jogo para ser decidido em pênalti. Também acho que se um fazer um gol aí, praticamente dificulta muito a vida do outro para buscar o empate. Sol quente, o horário não ajuda e tudo mais. Vamos lá, tem falta sofrida de novo pelo Alex. O Alex tá nela, só para esse homem com falta. O homem é forte demais.
Quem tá com ela é justamente ele, Alex. Vai alçar essa bola na área, não acertou. Sobrou com o Luan e pode dar um contra-ataque. Luan viu o Mateuzinho, vai jogar, mas o Alex tá ali na marcação. O Alex cobrou a falta e já voltou para ajudar na marcação ali, viu, Maílson? Jogou pela linha lateral. E o Mateuzinho já estava ali impondo velocidade, né, na ponta esquerda, que é o lado que ele gosta de jogar. Só que o Alex fez muito bem a cobertura. Tendo em vista que o lateral hoje é o Tonton, né? Já estava lá na linha de frente. Olha só, Alex vai dar um chutão aqui pro meio de campo. A bola vai ficar aqui sozinho pro Breno. Vai colocar para dormir, não. Cabeceou errado. Galego tabelou de cabeça com o Léo Queiroz. Opa! Agora o Léo Queiroz desequilibrou e acabou colocando a mão na bola, lá ele, e tem falta que favorece a equipe do Guarani. Olha só, quem tá com ela é o César, ganhou, falta que favorece a equipe do Guarani, falta sofrida pelo César e cometida pelo Chico. Falta bem marcada, né, Mael? Sem reclamação, a falta, o César passou, o Chico não conseguiu acompanhar o jogo do corpo dele e foi pro chão, falta. E aí, nessa posição, Luan Araújo cobra, Newton? Exatamente. Essa aí é uma jogada ideal pro Luan, que é destro, né? Perna direita. Não sei se ele vai mandar direto no gol ou se vai jogar no perigo. Lá na área tem o zagueirão Clériston, que é alto, né? Tem o Eric também, que faz muitos gols de cabeça. O restante é baixinho. Tem o Breno também, que tem uma boa impulsão. Vamos ver. Vamos lá, olha só, Luan cobrou a falta, que bola perigosa, tem desvio na trave! Um desvio do Breno, a bola bate na trave e quase abre o placar, Newton. Essa bola, Maílson, ela veio com uma velocidade muito alta. Qualquer toquezinho que der, o goleiro vai só assistir, Maílson. E aí a bola tocou na trave. Quase o Breno, o jovem Breno, abre o placar pro Guarani. Web TV L10, mostrando a região para o mundo. Olha só quem tá com ela, o Josimar. O Vila Real tem que mostrar mais. O Guarani também. Esse gente espera mais esse jogo. Alex protege, forte demais. Colocou na frente, Josimar tá nela. Né? O homem é forte. Falta do... Não, mandou na seguir. Bola, viu, bicou a bola, mandou seguir o juiz. Não houve falta no lance, Maílson. Cabeceou pra frente, Alex tá nela de novo, vai brigar lá com o Dedê. O homem sai atropelando todo mundo, rapaz. O Dedê vai ter pesadelos com o Alex, meu. Caiu mais um. Esse Josimar tá apanhando hoje, ou melhor, tá caindo demais. O João Lessa dizendo que o Breno tá bem demais, melhor em campo até agora. Calma, João, não é pra tanto. Até o momento tá tudo normal. A amizade é tudo. Verdade, aí forçou a amizade agora, viu, João? Vamos lá, quem tá com ela é o Clériston. O Clériston tá com ela, sai jogando, jogou por esquerdinha, vai deixar passar pro Dedê, não deu certo. Mas o Breno é um jovem talento aí, né? Promissosaço, vamos dizer foi assim. No primeiro jogo aí, foi eleito o craque da partida. Um jogo que ele pode gravar pro resto da vida dele, que ele foi bem demais. Exatamente. O segundo jogo acabou sendo expulso, tá voltando hoje. Um jogador com Olha potencial. Só, o Mateuzinho ganhou, colocou na frente, ele é liso, jogou pro esquerdinha, bateu direto. Foi o Breno, viu, fora. Foi o Breno? Foi o Breno. Só tiro de meta, o pessoal tá querendo desvio. O Bandeira tá marcando só tiro de meta, Maílson. Até como eu falei. Confesso que eu não vi desvio. Também não vi, Newton. Quando eu falei esquerdinha, porque ele tá sempre fazendo aquela dupla ali com o Mateuzinho, que tá dando trabalho também naquela parte, né, Newton? Esquerdinha, Mateuzinho, dois esquerdinhas, tá chegando sempre ali naquela parte do campo, dando trabalho pro Tonton. O Alex na bola aérea dificilmente perde, viu, meu? Todas as bolas estão lá, pelo menos, atrapalhando o defensor. Olha só, a esquerdinha segurou, deu um toque pra frente, vai chegar no Mateuzinho. Eu acabei de falar, essa dupla é a dupla dinâmica até o momento, mas não deu certo nessa. Mazinho tá com ela, saiu jogando, tá tomando conta também esse volante. Vale destacar, Maílson, que Mazinho é um jogador que não aparece tanto pra mídia, mas é um jogador essencial naquela cabeça de área daqui do Vila Real. O Mazinho é um filho do Titão, joga muita bola. Olha só, jogou nas costas, o Tandy também dificilmente erra um bote. Jogou, quem tá com ela é o Nando. O Nando deu um chute pra frente, o vento ajuda, vai jogar... Ô, terra na minha cara, na velocidade do Léo. Foi foda. Desculpa, pessoal, mas eu fui na aqui ver uma camaça. É camaça que fala ainda? Como é que é? Rapaz, quase engasguei, pessoal. Desculpa aí. Ô, Newton, fizeram um comentário aqui que o pessoal percebe muito, né? O João Batista perguntando sobre o Diego na equipe do Vila Real. Inscrito, mas ele tá, viu? Se não me engano, eu vi ele na primeira partida. Só que o Diego não mora hoje em Botaporã, não mora em Guanabi, né? De repente não é toda. Olha só, o perigo chegou na área. Tirou lá o Clériston brigando com o Alex. Os dois também são fortes fisicamente. Mas não, já teve uma falta, teve alguma falta ali e é bola que favorece a equipe do
Guarani. Pode prosseguir em relação ao Diego, Nilton? Explica pro pessoal de casa. O Diego não tá morando em Botuporã, talvez seja esse motivo de ele não tá aqui hoje, né? Ou de repente é a opção tática do treinador. Até porque só Deixado pode no vir 22 selecionados, né? Isso. Mais uma falta do Alex. Tá reclamando e foi falta, né, Maílson? Eu acredito que foi falta. Alô, o Alisson Breno, ele que é atleta aí do América assistindo a gente. Isso é bom, né? Os atletas ficam em casa assistindo agora e à tarde vêm pra campo. O que tá acontecendo? Robson falou que acabou pro Léo. Acabou O Léo pra atrapalhou 2 vezes a saída de bola, né, Maílson? O ato falou da próxima, amarela pra você. Vamos lá, a bola tá rolando mais uma vez. Quem tá com ela aqui é o Clériston. Já estamos com 40 minutos já. 40 minutos, passou voando esse primeiro tempo. Olha só, Luan dominou no meio e não para de vir poeira aqui. Olha só que bola bem lançada, né, Maílson? bem no toque do Luan. Luan adora fazer. Que isso, Dedê? Ficou com esquerdinha. Domina esquerdinha, levanta a cabeça, procura alguém. Achou lá no meio da área. Nas mãos do Segura o goleiro Tica, viu? Tica. É o Ivan, não é isso? Mas Ivan Neves, mais conhecido como Tica. Às vezes eu fico curioso para descobrir por que uns apelidos tão diferentes dos nomes, né? Mas tudo bem. Olha só, o César... Isso é coisa dos pais, né? Ficou com o meu Nando. Tiquinho. Aí fica Tica. Olha só, o Nando chutou pra frente. Quem tá com ela agora é o Breno. O Breno viu, o Luan pediu. Ele acertou, errou, desviou, ficou com o Tandinho. O Tandinho não brinca, né, velho? Ele brinca. zagueira mesmo. O Alex cabeceou aqui, seria pro Léo. Dominou aqui no peito o César, demorou, não demorou. O Alex, mas o Léo tá jogando muito distante do outro. O Alex tá escorando, mas cadê o Léo? O Léo tá longe da jogada, então tem que se aproximar mais. É uma questão a ser Olha só corrigida. essa bola ali pro Alex, dominou, girou, segurou o Maciel. Mais uma falta do Alex. Acho que é a quarta no jogo, viu, Maílson? Falta do Alex. Ele sofre muitas faltas, mas também faz muitas faltas, né, Nilton? O Ailton Oliveira chamou alguém de prefiro aqui, engraçado. Olha só, o Alex cabeceou pro lado. Eita, os caras têm muita experiência para ser jogador. Entrosamento, né? 2 ótimos zagueiros, o Clériston e o Alex. Só dá apenas uma palavra, né, Maílson, que fala. Olha só, Eric dominou no peito, dominou bem, chegou ele, o Josimar. Eric tá com ela, cabeceou pro lado, o Mateuzinho dominou muito bem, deu um toquinho pro lado, quem vai chegar nela lá é o Dedê. A intenção dele foi ótima, né, Maílson? O Tonton, Nilton, tá... Ele mais o Dedê, ele tá fazendo uma bela disputa, né? Destacando na lateral o Tonton, fazendo um ótimo jogo. Isso que eu observei, tá sendo bem... Rapaz, tá faltando o Joilton, né? Que vinha fazendo excelentes partidas pelo Vila, lateral esquerdo. Agora que a gente... Outro desfoque importante do jogo. É interessante nessa altura do campeonato desfocar tanto assim o time. Olha só o Luan, já viu passando lá o Dedê. Tocou pro Mateuzinho. O Mateuzinho não vai tocar pro Dedê, não. Jogou na área, tira o Tandinho. Sobrou com o Mar. O nome do Mar, Nilton, eu confundo o nome dele. O nome dele é Mar, mas ele tem um nome... Depois eu lembro. Leomar. O Leomar, Nilton, que quando a gente fazia as transmissões no estádio, sempre participava. Exatamente, eu estava indo em São Paulo, né? Isso, ele morava em Araraquara naquela época. Então, assim, aí falava direto, vou voltar para Botuporã. E hoje voltou vestindo a camisa do Vila e com a faixa de capitão no braço ainda, Maílson. Exatamente, muita moral nessa equipe. E cadê a Carla? A Carla, que é torcedora do Vila, com certeza deve estar aí quietinha, né? Cadê a Carla? Manda um bom dia. Olha só, desvio, vai ficar com o Galê, colocou na frente. Cabeceou o Breno, não conseguiu chegar lá, tem escanteio que favorece a equipe do Vila Real. Nilton, daqui a pouco a gente fala da Carla, mas você observou que o Galego está jogando distante, porque a dupla hoje é Alex e Léo. Mas quando o Galego chega, ele dá um trabalho danado ali também, Nilton. Com certeza, o Galego é um ótimo jogador, vem sendo destaque com essa camisa do Vila, também com o Salão quando jogou. É um ótimo jogador o Galego, viu? Veloz, um jogador que tem muito objetivo, não faz firula, sempre joga em direção ao gol. Um ótimo jogador aí, o Galego da equipe do Vila. Vamos lá, tem escanteio que favorece a equipe do Vila Real. Se eu não estiver enganado, é o primeiro escanteio do Vila no jogo. Vila Real, um time muito tradicional, muito forte. 44, quase 45, já tem acréscimo. Olha só, o Chico jogou essa bola no meio da área. Quem cabeceou a esquerdinha pro meio, bateu! O Vila, Maílson, vale destacar Direto que o campeonato municipal está sempre brigando entre os 4, entre os 8, dificilmente não está ali entre os 8 melhores do que dos campeonatos municipais. Nilton, quanto de acréscimo, Nilton? 3 minutos de acréscimo nesse primeiro tempo, Maílson. Nilton, a Carla te ouviu. Eu não sei se é a mesma Carla. Sim, sim. O lateral esquerdo do Vila está machucado, por isso não foi hoje. Ela está sabendo. A Carla é excepcional. Olha só, o Clériston. Então, as duas equipes muito socadas hoje, né, Maílson? Isso é bom, né? Não é bom, né? O espetáculo é bom para as duas equipes, eu quero dizer. Porque se um tivesse sempre completo e a outra desfalcada, coitada da desfalcada, né? Mas pro espetáculo em si perde muito, né?
Tá aí o Joilson que faz um campeonato muito bom. O Vitinho jogando demais pelo Vila. Tem o Duzinho, o Léo e também são desfalques aí no Guarani, que também vem fazendo um bom campeonato. O Amaral, eu acompanho o Alex. O Alex tem moral onde vai, joga muito. Lá em Macaúbas ele é 10 de faixa, Newton. O Alex do Vila Real. Confirma pra mim, Amaral, qual time que ele joga aí em Macaúbas? Eu acho que é Caraíbas, viu? Mas se for Caraíbas, ele perdeu nos pênaltis ontem. Olha só, perdeu. Olha só, Alex, tocou pra trás. Tom tá com ela, carregou. Perdeu não, perdeu nos pênaltis. O Baita Amigos, eu acho que é isso. Jogou pra frente. Isso, tem amigos no meio. A bola sai em lateral que favorece a equipe do Guarani. A Série B Macaubense, que chegou aí na sua semifinal já garantindo os 4, né? 4 na Série A do ano que vem. Subiu lá o Lagoa Nova, né? Olha só, o Maciel sobrou com o Josimar, vai ficar lá com o Dedê, deu chutou pra frente, no meio a bola quicou, esquerdinha, Mateuzinho desviou, agora o Eric correu pro lado ao contrário, vai ficar com o Tantinho que vai se livrar da bola, é isso que ele faz e agora vai pegar um carro. Não pegou. Graças a Deus em nenhum, né, Maílson? Não pegou. É isso mesmo, o Hernando falou que ele joga pelas Caraíbas, então ele foi desclassificado ontem e não subiu para a Série A lá em Macaúbas. Olha só, o Breno domina. Newton, o juiz deu 3 minutos de acréscimo, você achou o tempo legal, Newton? Sim, bacana. Pelo que foi produzido, não teve muitas paradas não, viu, Maílson? Por enquanto você está acertando o palpite de pênalti, viu, Newton? Olha só, o Maciel viu lá embaixo o Dedê. Quem chegou, vai jogar essa bola pro meio da área. O Tandinho vai cabecear para frente, vai ficar com o esquerdinha no peito. O Eric vai fazer tabela com o esquerdinha na marcação dele. O Tandinho, para mim, até agora, um dos destaques do jogo aí. Eu quero destacar o Tom. Tá demais também naquela lateral. Tiro de meta. Tiro de meta para a equipe do Vila Real. 215 pessoas nos vendo agora. A gente pede que vocês compartilhem esse link para chegar em 400. Já chegamos hoje em 326, Newton? Chegamos em 350. E 50? Foi, 350. Maravilhas. Web TV L10, mostrando a região para o mundo. Eu olho para um lado, treinador Gu Bravo. Do outro lado, o Roxinho pensativo. Final de primeiro tempo. Guarani tá com 0, Vila Real tá com 0. Com esse placar vai dando pênalti. E já a gente volta aí para a segunda etapa desse jogo, Newton Oliveira. Maílson, vamos esperar que o segundo tempo seja ainda melhor, com fortes emoções, né? E se for necessário, um empate aí, disputa de pênalti, que é muito mais emoção. Mas vamos aí seguindo, que hoje o dia é cheio de grandes jogos.
Já estamos de volta para o segundo tempo de Guarani versus Vila Real. Vila Real versus Guarani. Newton Oliveira, até o momento, um jogo truncado, um jogo pegado, um jogo de 0-0. Será que vai ter pênalti na segunda partida? Ou você acha que faz um golzinho nesse segundo tempo, Newton? Maílson, como eu disse, né, continuo com a mesma ideia, que eu acho que o jogo vai ser decidido nos pênaltis, mas torço para que saia um golzinho aí e saia o vencedor ainda no tempo normal. Mas tudo indica que a decisão está indo para pênalti. Imagens do campo do que está acontecendo agora. Pronto, olha só como que equipe bem organizada. Entrosada demais. Vila Real tem 0, Guarani também tem 0. Se alguém fizer um golzinho, coloca aí um trabalho danado para outra equipe aí classificar. Ou melhor, para empatar, né, Nessa Newton? lua que está aí ainda. Alô, pessoal de Extrema. É isso aí, Extrema. Minas Gerais ainda. Aquele abraço, a gente agradece demais pela audiência de vocês. E vamos lá, segundo tempo, mais 45 minutos de bola rolando aí para alguém fazer um golzinho, ou então vamos para pênalti. Lembrando que o primeiro jogo de hoje foi decidido nos pênaltis e a segunda tá tendendo para isso também. Alô, Martiniano. Acaba gente boa, tá aqui tremendo na base. É gelado. Vamos lá, tudo preparado, o juizão olhou, contou, deu tudo certo, vai autorizar para o segundo tempo. Vila Real, 0. Guarani, 0. Vamos lá para o segundo tempo, o Alex conversa um pouquinho com o Mateuzinho ali, troca o WhatsApp. Olha essa bola rolando para o segundo tempo. Vila Real versus Guarani, Guarani versus Vila Real. O bicho vai pegar, Tom com sua chuteira rosa, tocando aqui pro lado para o Josimar. Josimar chega, Luan chega na marcação, deu um chutou para frente, vai ficar com o Dedê, que também se livra dela, jogou pro meio de campo, não tinha ninguém. Ficou lá com Leomar, filho do Titão do Leite, famoso Titão do Açude. É o Mazinho do Leite, né? Isso. Tocou, olha só o Leomar, capitão, tá bem na partida. Newton destacou ali o futebol do Leomar, que não é aquele cara de mídia, mas joga muita bola. Olha só o Nando na marcação, chegou o César Roque, perdeu, ficou com o Chico, vai fazer um 2, fez um 2, deu certo, o Marcelo na marcação, jogou essa bola na área, que perigo, olha só o cabeceio do Leandro, gol! Gol! Na marca dos 2 minutos do segundo tempo, um belo cruzamento do Chico na cabeça do Léo Queiroz, que hoje vem na partida e mete a gol. E nesse momento o Vila tá com 1, o Guarani tá com 0, Newton Oliveira. Rapaz, uma bola muito bem cruzada na área, Maílson, e muito bem finalizada também. Então foi 2 lances aí, o gol foi muito bem concluído, bem feito pela equipe do Vila Real. Eu achei ali a defesa deu um pouquinho mole, né? Moleza, eu ia perguntar agora. Mas assim, não pode jamais tirar o mérito tanto de quem fez o cruzamento na área quanto de quem concluiu. Foi um golaço. E a pergunta, já demos mérito ao gol, uma baita cabeceada, baita antecipada, mas vem cá, quem errou? Na marcação do cruzamento que deixa cruzar ou na marcação do cabeceio que não marcou? Porque estava tudo muito fácil. Maílson, é até difícil de falar, viu, Maílson? Houve o César acabou dando uma antecipada lá, perdida, né? O Maciel estava na marcação, deixou o jogador concluir. E na área não deu para ver o lance. Depois puxar o replay, Bracador. Newton, com 1 minuto do segundo tempo, o Vila Real vai lá e mete um gol. Aí o Guarani tem 45 para empatar. O que você acha, Newton? O que você faria se fosse o treinador? Você já mexeria na equipe, colocava esse time mais para frente, dava um tempo? Como é que você faria, Newton? Rapaz, esse é o famoso gol que pega todos os treinadores aí de surpresa, porque é um gol no início. Até para uma reação fica difícil, mas deve esperar pelo menos uns 10 minutos aí, né, Maílson, para poder entender como que será esse panorama após o gol. Como que será aí, como que vai ser o comportamento da equipe do Guarani nesses minutos aqui atrás do placar. Vamos ver. O jogador Alex estava ali sendo atendido, já foi atendido, vai ter que sair um pouquinho, sofreu falta do Maciel, o juizão marcou. E enquanto isso, eu tô vendo aqui o replay, foi um baita cabeceio, mas teve alguns erros de marcação, já você fala. De novo, olha só, isso mesmo, ficou sozinho ali. Ele acabou cabeceando sozinho, né, Maílson? Tava ele e o gol.
Vamos lá, olha só, tem falta que favorece o Vila Real, vai jogar na bola essa área, tem jogador caído, cabeceou o Alex pra frente, e nesse momento o jogo vai ficar frenético, do jeito que o narrador gosta. Olha só, o Mateuzinho já viu nas costas, o Eric correndo pelas costas do Hernando, e segurou, olha só, o Eric perdeu na tombada pro Tonton, que é forte, os dois são fortes, os dois são dois brutamontes, olha, mas o Tonton levou tudo a melhor. Limpo, viu, Mailson? Tudo limpo. Agora ele Se jogou, Mailson. Olha só, o Eric esperou alguém na área, não tem ninguém, jogou no meio pro Mateuzinho, ele é esquerdo, segurou, pisou na bola. Literalmente pisou na bola. E o jogo vai ficar bom, viu, Nilton? Podemos esperar a emoção até o fim, Nilton? Com certeza, esse gol aí vai mudar. O Vila tende a tentar segurar mais o jogo, o Guarani vai ter que abrir olha o time, só, né? essa bola pode ser perigo, o Léo corre muito, olha só, o Léo correndo demais, o Clérito demorou! Muito arriscado, né, Mailson? Tava muito próximo do goleiro. E já tem quase 1 minuto, 2 minutos que o Tonton tá caído, o juizão não parou o lance ainda, Nilton. Vai parar agora, Mailson. Pronto. Nilton, o Flávio tá dizendo que é mérito do entrosamento, do cruzamento, mérito no cruzamento. Pra mim, as duas coisas. Claro que o cruzamento foi excepcional, mas também a cabeçada dele foi cabeçada quase perfeita, né, Mailson? Aquele lance ali, vale ressaltar que o Tonton acabou tentando proteger, caiu sozinho, não foi, Mailson? Não houve nem contato. Fato. Isso é fato. Você vê que ele já se levanta, é jogador malandro, tá ganhando de 1-0. Malandragem boa do futebol, viu, Tonton? Daqui a pouco você vai ver o replay em casa, vai falar que eu chamo ele de malandro. Malandragem do futebol. É, exatamente. No bom sentido. No bom sentido. 168 telespectadores, está oscilando ali 168, 170 e pouco. E todo mundo comentando. Dizem que uns falam que foi falha da zaga, outros falam que foi um bom cruzamento. Independente, o que importa pro Vila é que tá vencendo e agora o Guarani vai ter que ir pro jogo. Olha só, o Dedê segurou, tocou atrás. O Breno faz tabelinha com o Dedê, com o Maciel, o melhor errou. Esse momento não é hora de fazer esses toquezinhos, não. Olha só, Alex para Alex na marcação. O Breno ganhou na força. O Alex é muito forte, ele sai trombando todo mundo. Empurrou, deu um chute pra frente ali. O Esquerdinha brigou, Leomar tá com ela, segurou. Olha só, Leomar, Esquerdinha, Leomar. Teve um toque do Esquerdinha não intencional no rosto do Leomar, Nilton. Foi marcada a falta, meu, só lateral? Não tava aparentemente lateral, Nilton. Olha só, Hernando tá nela. Quem chegou Esquerdinha, Hernando jogou essa bola pro alto. Quem vai chegar o Josimar e o Luan. Perdeu. Oh, Tandinho, botou pra torar. Tandinho, velho de guerra, né, mano? Esse é, viu? Olha só, de Alex para Alex. O Alex ganhou, o Dedê tá na marcação, ele é muito forte. Nilton, você percebeu que o Guarani tá dobrando essa marcação do Alex, porque um só não dá conta. Com certeza, é o cara que tá levando perigo. Olha só que belo lançamento pro Mateuzinho na marcação dele. Tem o Hernando, se coloca na frente, ele chega o Hernando. Agora o Hernando, o veterano Hernando, né? Eles falaram 40 anos, mas parece ter 18. Eu nunca vi. Pra acompanhar o Mateuzinho ali, se não tiver sangue no olho mesmo, fica no caminho, viu? É isso aí, pessoal. Web TV L10 mostrando a região para o mundo. Você que pegou o segundo tempo um pouquinho atrasado, perdeu o gol do Vila Real com 1 minuto do segundo tempo. O gol do Léo Queiroz, que estava jogando bem no primeiro tempo, já mete esse gol e já se lança como destaque. E tem alguém gritando no fundo ali, bota a raça Guarani. É o gordinho do povo. É o gordinho. Olha só, escanteio cobrado pra quem? O Tica bateu roupa, ficou na área, um pé de ganha danado. O Hernando foi lá, jogou pra escanteio pra acabar com o problema, né, Mailson? É pra acabar literalmente 190 pessoas e nesse momento você olha pros torcedores do Guarani, todo mundo aflito, engiando a testa e perguntando o que fazer, como melhorar essa equipe. E o Vila Real, não, eu vou segurar o placar, o jogo tá bom, o narrador gosta assim. Olha só, Luan jogou na área, o Tica errou não. O Tica em 2 tempos ali, parecia que tinha falhado, mas na segunda conseguiu se recuperar o goleirão Tica, que além de um ótimo zagueiro, também é um bom goleiro, né, Mailson? E vou te falar, aquele boné dele toda hora cai, a gente pensa até que é a bola. Alguém vai chutar aquele boné qualquer hora, viu, Nilton? Olha só, o Alex corre. Foi boa, viu? Olha, o Alex conseguiu sair tocando, rapaz. Mas aí entregou. Calma, Mar. Não entendi, tava sozinho, né, Mailson? Não entendi. O que é, capitão? Você é capitão da equipe com... Calma, Mar. Não entendi. Jogou em direção dos companheiros dele mesmo, viu, Mailson? O Web TV L10 mostrando a região para o mundo. Nilton Oliveira, se você fosse o treinador do Guarani, Nilton, o que você faria para colocar um time aí com mais, vamos dizer assim, mais eficiência no ataque? Eu não sei qual que é as peças do Guarani tem hoje, mas a gente não pode nem dizer que o ataque não está indo bem, porque a bola não está chegando com qualidade, né, Mailson? Vale destacar isso daí. Os meias não estão conseguindo fazer aqueles passes para colocar o jogador na cara do gol. Eu teria algumas alterações se eu fosse o treinador. Eu me mudaria porque, assim, se o time está perdendo, precisa mudar alguma coisa, né, Mailson? Pelo menos a postura em campo tem que mudar.
Já já a gente vai falar um pouquinho dos jogos da parte da tarde, né? O jogo de 1h45, quem joga? 1h45 tem América e Bahia e às 3h30, né? 1h30 tem América e Bahia e 3h30 tem um jogo entre Real e Professores. 2 grandes jogos, viu? Beleza. Alô, especial TV Anguá. É a TV Anguá que tá aí assistindo e comentando. Aquele abraço, TV Anguá. TV Anguá que essa semana postou algo aí no seu Instagram e deu o que falar em Botuporã. Olha só, o Breno chegou, 1, 2, 3. Falta? Marcou a primeira falta do Mateuzinho no início do lance, viu, Mailson? E falta perigosa é aquela Pro próprio. Olha a pergunta do TV Anguá, ele gosta de polêmica. Esse Guarani aí, aquele que bateu aquela falta? Na verdade, não foi o Guarani que bateu a falta, né? Foi o Maciel. Foi o Maciel que bateu a falta. Mas é o mesmo time, viu? Olha só, falta. E é falta perigosíssima. O Mateuzinho costuma fazer dali. O Luan tá posicionado. O Mateuzinho também. Ele é fazedor de gol. Eu acho que o Luan ali tá só pra confundir mesmo, viu, Mailson? Pronto, olha só, o Mateuzinho, 18. Tá com a camisa que ele gosta. Tem um canto aberto lá embaixo. Será que ele vai bater naquele canto? Olha só, bateu! Na trave, voltou, bateu. Tira de qualquer jeito a zaga. Gol perdido, na minha opinião, viu, Mailson? Gol perdido. A bola vai na trave, bate, volta. Eu acho que o Eric testa ali, ele conseguia fazer, Nilton. Rapaz, que chance perdida aí pela equipe do Guarani. O esquerdinha, como um jogador mais técnico, não deveria usar tanta força, né? Mas só fazer o chute colocado. Nilton, olha só a movimentada nesse banco aí, Nilton. Mailson, vem aí o Danilo e o Léo. Deve sair o esquerdinha e o Breno. Nilton, por que o Léo tava no banco, Nilton? Depois ele tem que pegar, né? Porque o cara vem destacando todos os jogos. Pronto, aí no caso entra Danilo para volante, entra o Léo de meia. Alterações aí na equipe do Guarani, que quer aí, agora chegamos a 10 minutos, tem aí 35 minutos ainda para tentar o resultado. O Vila vai tentar segurar esse 1-0 aí que dá a classificação para a semi. Olha só, Luan tocou, quem tá com ela é o Dedê. Dedê segurou, vai jogar essa bola lá pra frente. Olha só, o Leão cabeceou pro lado e a bola vai sair lateral. Não vai sair não, agora saiu. Lateral que favorece a equipe do Guarani. Alô RCA, alô Pedro Silva em Take Novo. Aquele abraço pra vocês, a galera do Vasco aí emocionado com essa classificação heróica do Vasco. Olha só, o Luan jogou pra quem? Tira o Mazinho de qualquer jeito, o Mazinho tira e vibra. Tá jogando demais esse volantão. Nilton, a equipe do Vila Real tem mexida, Nilton? Vem Diego aí, camisa número 8. Vamos ver quem sai. Sai o Chico, entrou o Diego, Mailson. Um volante pelo outro, Nilton? Isso. Agora o Diego tem uma característica maior, né, de chegar mais no ataque. Olha só, o Luan tá com ela, a marcação Alex. Tem um chutão errado, Luan. A Foi bola travado, né? Foi travado no momento do chute. Olha só, o Diego entrou ligado na tomada. Quem tá com ela agora é o Josimar, número 23, equipe do Vila Real. O Vila Real que vai vencendo e parece que não quer segurar o placar. Parece que quer fazer mais um e o Guarani agora vai pra cima também. Eu acredito que o jogo vai pegar fogo até o final. 190 telespectadores simultâneos. Olha só o lateral que vai ser cobrado pelo Nando. Dominou no peito ali o Galego, que não é o Galego do Forró, mas é o Galego da Sussuarana. Tocou. Quem tá com ela é o 23, o Josimar. Ganhou na disputa, Maciel. Daqui eu ouvi um grito, mas o juiz falou falta que favorece a equipe do Guarani. Falta no capitão Maciel. Já saiu jogando. O Dedê... Não tá valendo nada, viu, mas segundo o juiz. Opa, pegou na mão do Diego, o juizão viu, lateral. Opa, falta que... Alô, Gilvan Guedes. Gilvan Guedes aí na adega 268. Aquele abraço, Gilvan. Gilvan, torcedor fanático do Vitória de Salvador. Alô, Gilvan. Alô, pessoal. Elias, Jean, estão todos vocês aí da adega 268. Aquele abraço. Vamos lá, tem falta que favorece a equipe do Guarani. Vamos lá, olha só quem tá com a falta, olha só o Luan, bateu, olha só, soltou,
Sica ficou com ele em 2 lances, saiu jogando rapidamente. Sica cai perigoso, olha o Danilo entrou agora, entrou bem. O Leozinho também entrou agora, tá com ela, segurou, tocou pra fez tabelinha com o Dedé, tira de qualquer jeito ali o Hernando. Quem tá melhor na partida? O Leomar ou o Hernando? O Hernando ou o Leomar? Não entendi essa jogada agora do Danilo, viu? Cabeceou. Olha quem tá com ele, é o Alex. E o Léo de novo livre na área, viu, e nas costas do Danilo, que entrou pra marcar, de chutaço! O Danilo tirou o gol, a bola vinha certa de novo pro Léo, viu, Mailson? Providencial, o cabeceio do Danilo chegaria no Léo, se o Léo fizesse 2 gols aí, poderia. Já praticamente acabava, matava o jogo, Mailson. Newton, o Gilvan Guedes mandou um alô pra você também. Valeu, Gilvan, aquele abraço, meu irmão, tudo de bom pra você. Essa é gente finíssima, hein? Grande Gilvan Guedes. Web TV L10 mostrando a região Sempre para o mundo. pirraça o Gilvan, que é ex-flamenguista. E hoje a vitória foi simples, só mudou a cor. Preto e vermelho, né? 13 minutos do segundo tempo, Vila Real tá com 1, o Guarani tá com 0 e nesse momento o jogo fica lá e cá, o jogo fica aberto, o meio de campo tem um buraco das duas equipes, Luan dá um break, Galego passa direto, puxou a trava de mão, ficou aqui com o lateral direito, David, é o Deidê de Tanque Novo, saiu jogando, olha só o Leomar tá bem mesmo, o Diego tá com alguma coisa na mão. Diego não entrou bem no jogo, mas é a caneleira. O cara quando entra assim no jogo desse, até se achar. Mas é o jogo frenético como está, né? Exatamente. Olha só quem tá com ele, o Dedê, tocou, Mateuzinho carregou no meio de campo, o Galego tentou fazer a falta, não fez, Mateuzinho passou, opa! Isso aí é falta pra cartão, viu, Mailson? Pra cartão. O Mateuzinho não caiu, porque ele não é daquele jogador que gosta de ficar firula, né? Exatamente. Mas poderia ter, se fosse outro aí, tava rolando até agora, né? Amarelou pro Josimar, falta por trás, o Mateuzinho ia passar pelos 3, né? Tinha passado pelo primeiro, ia passar pelos 2. O Josimar deu aquele totozinho e recebeu o cartão amarelo. A falta providencial, Nilton, a falta tática, deveria ser fazer mesmo essa falta? Tinha que fazer, porque ele ia estar frontal, né, Melson? É uma falta que tem que fazer. E ele, tendo em vista que já tinha deixado 2 para trás e ia para cima da zaga. A Jéssica Leão diz, bota a raça Guarani. Olha só, Maciel Amaral, 21, sempre ele na bola parada. Partiu Maciel, posicionado, vai bater direto no gol, não, tem desvio, ficou no Galego. E agora, tocou pro lado, Dedê tá com ela, chamou pra perna esquerda, chuta dali, nas mãos do goleiro Tica. A Jéssica tá usando as falas, os bordões do gordinho. Bota a raça, Guarani. Eu quero que você imita o gordinho agora, vai lá. Pode? Pode, vai. Bota a raça, Guarani. Esse é o gordinho, né, Mailson? Pra quem não conhece, Se é ele uma encostar figura. aqui, eu vou pedir pra ele mandar esse grito aqui. O que tá acontecendo? O problema é que ele vai ter que usar um guarda-chuva pra ele falar aqui, viu, velho? Aparecido Pamplona Santos chegou nos comentários. Olha só, o Leozinho chegou, tá com vontade o Leozinho, já fez 2 gols no campeonato, entrou no segundo tempo, tá novinho. Olha só, Luan viu. Cadê você, Danilo? Passa, não passou, ficou parado, tocou. O César Roque tá com ela, vai devolver pro Maciel. Maciel bem participativo, porém sem, como é que eu posso dizer, Nilton? Mais na parte de trás do campo, né, Mailson? Isso, olha só, tabelou ali, tirou. Esse Josimar, Nilton, teve uns jogos que ele não foi bem, mas hoje ele tá bem participativo e ajudando demais a equipe dele. Opa, falta aí do Luan, Luan cabeceou, porém o braço um pouco alto. É que ele usou o braço, né, Mailson? Cartão amarelo bem aplicado. Eu também acho, concordo. No que ele subiu para disputar a bola com o Alex, ele abriu o braço e atingiu o jogador. Bem aplicado o cartão amarelo pelo Robson. Alô especial Paulo Jesus, ex-Paulo da Lemacon, hoje é Paulo Professor, dizendo que mais tarde tem a laranja mecânica. Aquele abraço, Paulo. Vai ser um jogo muito bom, viu? Real e Professores. Vai ser bom, jogão. Sim. Eu estaria de camarote assim esse jogo, graças a Deus, só de tocar. Tomando uma original, né, Mailson? Ou então uma mistelzinha, Nilton. Vamos lá, olha só. Rico de saúde, de coragem. Olha só, cabeceou Nando, ficou lá embaixo com César Roque, Nilton. 17 minutos, Nilton, e eu não vejo, apesar daquela falta, né, cobrada pelo Mateuzinho na trave, o Guarani não está colocando tanto perigo nessa zaga do Vila Real, Nilton. Por enquanto, as alterações não surtiram efeito, a gente não consegue ver ainda em campo, né, as mudanças que foram feitas aí. Por enquanto, continua do mesmo jeito, o Guarani sem muita... Nilton, muita objetividade. Tem movimentação no banco do Vila Real, Nilton? Vem aí o Igor, né? Vamos ver quem sai. Igor, fala rápido aí. Euler Igor. E entra aí o Léo Queiroz. Sai o Léo Queiroz, que é o autor do gol. Rapaz, vai tirar o cara que tá com tudo, que meteu o gol.
que esses caras é aquele cara que você não pode mexer e o time dá uma caída. O que você acha, Newton? De repente o cara pediu, tá cansado, né, mesmo? Tem toda essa questão. E também o cara mete um gol, ele tem que pedir pra sair. Vai que ele erra. Vai que ele erra. Fica com moral, tem moral. Alô, Ana Lúcia, aquele abraço. A Gabriele também, aquele abraço. Pronto, Jair. Abraço, Jair lá em Goiás, assistindo a gente. Que bom. A audiência só cresce da Web TV. Olha só, lateral cobrado, ficou lá com ele. Eu acho que o Bandeira errou no lateral e agora. No chute do Cléris teve um desvio, o Bandeira inverteu o lateral, viu, Maestro? Pronto. Eric brigou, Hernando cabeceou pra frente. Esse meio de campo tá um todo aberto, né, Melson? Muito espaço no meio ali. E o Vila Real tá se aproveitando disso, né? Principalmente quando a posse de bola é do adversário. 235 pessoas. Nilton, eu vou fazer aquela pergunta que a gente sempre faz quando você narra, quando eu comento e vice-versa. Quem está mais perto de fazer o próximo gol do jogo? Vila Real ou Guarani? Vila Real de fazer o segundo ou Guarani de empatar? Nesse momento está equilibrado até nisso daí, porque teve chance. O Guarani teve uma chance com o esquerdinha lá na cobrança de falta. O Vila Real também teve uma chance ali que o Danilo tirou a bola que chegaria para o Léo, então tá pau a pau. Pronto, tá respondido. A Carla tá dizendo que time que tá ganhando não se mexe. Às vezes mexe, Carla. De repente o cara tá cansado, né? Ninguém sabe. Ó, o Mateuzinho segurou na marcação, chegou o Diego que é muito forte, é mordedor, é marcador. Mateuzinho carrega, tentou surpreender de fora da área, vai ficar com Tica. Tica sempre em 2 tempos, né, Mailson? Isso, sempre em 2 tempos. O Tica já cobrou rápido, colocou pra frente. O Alex vai brigar com o Clériston, escorregou, vai ficar com Euler Rigo, não, ficou com o Alex. E um fator agora que tá ajudando muito a questão do Vila é a questão do vento, né, que tá tocando a favor agora. Alô especial, nosso amigo Kaique Santana, assistindo a gente também. Galego tá com ela. O Maciel hoje não faz uma boa partida, viu, Não faz. Olha só o Euler, se essa bola passa pro Alex, seria um perigo danado. Aquele abraço a todos vocês do chat, comentando demais, sem parar. Não tô conseguindo nem manter a velocidade do chat. Vamos lá, Mateuzinho tá com ela, levantou a cabeça, tocou mais atrás. Nilton, tem 20 minutos, vamos dizer, 25 ainda para jogar, mas não canso de falar, o Guarani não tá bem, Nilton. Não tá, principalmente o meio campo, viu? Você percebe pela composição em campo, no meio campo não tá ocupando os espaços, o Mateuzinho tá voltando para buscar. Olha só o Mateuzinho, viu o Eric, vai colocar no meio de 2, que corre muito. Olha só o Tica, danadinho esse Tica. Saiu bem o Tica que é muito antenado nisso aí, né, Maílson? Todas as bolas, o Tica tá sempre ali em situação para poder antecipar essas jogadas. Quando o cara, Nilton, é jogador de linha, que é o cara de Tica, que ele vai pro gol, ele sabe muito bem a hora de sair, dar o bote. Ainda mais que ele é zagueiro, né? Ele conhece tanto a parte de quem é zagueiro, que sempre vai esperar o goleiro ou não, e quem já é o goleiro mesmo, em si, que é a função dele hoje. Pronto, o Jair mandou, eu acho que a Érica mandou um alô especial pro pai dela, o Tony de Mia. É isso? Confirma? Abraço, Tony de Mia, abraço, Érica, abraço vocês de Goiás assistindo a gente. Como já falei, muito bom ter vocês aí na audiência. Olha só a bola na área pro Alex! Rapaz, o Alex não chegou porque o vento levou, né? Acabei te dizendo que o vento tá ajudando e às vezes atrapalha, mas mais ajuda que atrapalha. Nesse caso aí você vê que a bola pega uma velocidade grande. 250 pessoas assistindo agora, sentadinha no sofá com seu celular. Olha só. Aproximando meio-dia, hora de almoço, né, Maílson? Bom demais. E tem gente devendo um almoço pra gente aí que falou que ia mandar pra nós aqui. Não foi um ensopado de frango até hoje, não chegou. Todo dia ele anuncia um almoço diferente, nunca chega aqui, né, Maílson? Ele não tá aqui hoje, viu? Valeu, Gilvão. Um elogio vindo de uma pessoa como você, a gente fica feliz. Falou que a transmissão tá top demais, boa demais. A gente agradece. Olha só, o Natan segurou. O Natan, discretinha. Saiu jogando com o Clériston. Clériston reforçando a equipe do Guarani. Até o momento o Guarani vai sendo desclassificado do 5º Ruralzão. E o Vila Real vai seguindo. O Vila Real, como eu falei desde o começo, é um forte candidato. Um time muito bom. Quem tá com ela? Maciel. Maciel segurou a bola quica no meio de campo. Demorou. Vai perder. Não perdeu não. Vai ter tabelinha com o Eric. Acho que forçou a jogada, o Eric, né, hoje deu para perceber que o Eric hoje está numa postura diferente. Sempre ele costuma fazer o pivô. Hoje ele está já partindo na velocidade para tentar forçar um erro do jogador. Eu acho que em determinado momento ele tem que, de fato, fazer esse pivô. Olha só, o Hernando tirou ali, o Eric escorrega exatamente, Nilton. O Leozinho tá com ela, na marcação do Leozinho chegou ali o Nando. Tem jogador caído, já tem quase um minuto que o Josimar tá caído, Nilton. E pediu para sair, Nilton. Vem aí o Jonathan. Será que é no lugar dele, Maílson?
Rapaz, bem provável. E o Jonathan, que é um baita jogador, que o ano passado jogou demais pela Lagoa Grande, esse ano, será que ele tá contundido ou algo do tipo, Newton? Pode ser só opção tática mesmo do treinador, né, Maílson? Web TV L10 mostrando a região para o mundo. E o pessoal dizendo no chat, bota a raça Guarani, é o bordão do gordo. Nada. Vamos lá. 23 minutos do segundo tempo. Guarani está com 0, o Vila Real está com 1. E com esse placar vai passando o Vila Real e o Guarani, que é time da casa, vai ficando pelo caminho. Vamos lá, quem está com ela? Pronto, saiu o Josimar, entrou o número 6, o Jonathan, aqui chamado de carinhosamente Tonzinho. Olha só, um nome tão bonito de Jonathan, você chama a pessoa de Tonzinho. Mas é apelido, né? Como eu falei. É raiz, né? Clérison tá com ela, já girou com outro zagueirão, Alex, nesse momento. O time do Guarani bem adiantado, o lateral tá jogando de ala aqui, quase ponta, viu, Maílson? Exatamente. Ou empata ou toma um segundo. Aparentemente essa é a postura do Guarani. Olha lá, tocou no meio, Luan, dominou, segurou, levantou a cabeça. Viu passando aqui o David. David tá querendo o jogo. Vai alçar na área. Essa bola é muito perigosa. O Tica saiu, errou, falhou, Tica. O Tica às vezes se precipita, como essa daí. Eu acho que não tinha necessidade de sair nessa bola, viu, Maílson? Tirou de cabeça o zagueirão Clérison. Será que evita a saída do Danilo? Não evita, né? Evitou. E vou te falar, Newton, o Tica... É porque o Guarani às vezes é muito rápido, mas sempre ele tá saindo nessa bola, tá errando e tá tendo a segunda chance. Tá faltando aquele cara ficar esperto nesse rebote. A segunda bola sempre ficando com o Vila Real, né, Maílson? Exatamente. Se o Guarani estiver ligado, pode ser ele o dono dessa segunda bola. E nesse momento o árbitro pede agilidade. Foi um choque de cabeça, o massagista não queria, né? Falei, rapaz, tá muito quente o sol aí, me deixa aqui. Aí o Robson foi, deu 2 sopradas no apito. Rapaz, você tá aí pra quê? Aí o garoto foi pro atendimento. Gostei dessa leitura labial, Newton. Você conseguiu compreender rapidamente tudo que foi falado. Então, rapaz. Nenhum jogador do Goleirão vai sair com bola ao chão e a galera aqui da torcida dizendo que vai ter que dar muito acréscimo, que o jogo está muito mais parado do que jogado. Vamos lá, quem está com ela é o Clérison. Guarani precisa do empate se quiser ir para pênalti. No jogo da Lagoa Grande nós tivemos 8 minutos de acréscimo, não foi, Maílson? Exatamente, isso aí tá com um cara que vai para uns 15. Olha só, o Alex tá com ela, segurou, tocou pro lado, o Dedê domina, faz um 2 com o Mateuzinho. Chegou o Leomar, chegou como um raio. Sem freio, né, Maílson? Uma locomotiva sem freio. Eu confesso que ele chutou a bola, né? Mas aí teve o contatinho. Ô Newton, a Carla, como sempre, uma bela comentarista, ela pergunta: Newton e Maílson, vou deixar para você, Newton. Você acha que o Eric lá, de tanque novo, tá fazendo muita falta para essa equipe hoje? Com certeza. O Eric é um excelente jogador, um dos melhores tanque novo na atualidade, né, Maílson? Olha só essa bola perigosa, vai sobrar para quem nas mãos do goleiro Tica? Ô Newton, alguém olha para mim, o Alex, ele já tem amarelo? Depois alguém recorda, porque ele tá... Acho que não, viu, Maílson? Ele tava reclamando aqui, daqui a pouco toma outro e vai ser expulso. Olha só, essa bola vai chegar no Alex, ele corre muito. Ganhou! Olha o gol do Vila Real! Olha o gol! Gol! Na marca
Já na marca dos 22 minutos do segundo tempo, a bola quicou, o Alex deixou pro goleiro, o goleiro deixou pro Alex, o Alex falou, não, eu sou do Vila Real, deu um totozinho por cima e fez. E nesse momento o placar mostra, o Vila Real tem 2, o Guarani tem 0, Newton Oliveira. Mas isso aí foi um vacilo dos dois, né? O goleiro demorou de sair, o Alex deixou pra ele. E o Alex do Vila Real, que não tem nada a ver com isso, só deu um totalzinho, foi esperto, não desistiu de jogada, foi até o final. Um belo gol do Alex aí, mais uma vez fazendo uma excelente partida, o melhor jogador do Vila, na minha opinião, em campo. Não somente pelo gol, mas pela pressão que ele dá ali na frente. E aí a situação do Guarani fica bem complicada, Mailson. Olha só o Dedê, chegou o Diego na marcação, nesse momento o Vila Real vai ganhando muita força, muita energia. Newton, até então eu não tinha visto uma falha tão grotesca, vamos dizer assim, da zaga, né? Deixou para um, deixou para o outro e acabou Uma que falta aconteceu. de comunicação. Às vezes o zagueiro nesse lance tem que chegar e arrepiar, né, Mailson? Linha de fundo, linha lateral, é muito difícil. Tem amarelo para alguém ali, Newton. Ainda mais em velocidade. Nossa, amarelou para os dois jogadores do Guarani, Mateuzinho e Maciel. Newton, nós estamos aí com 28 minutos do segundo tempo. O Vila tem 2, o Guarani tem 0. Situação complicada do Guarani, Newton. Muito complicado, ainda mais nesse panorama do Guarani não está jogando bem, Mailson. A gente não vê assim um panorama do Guarani tá fazendo por merecer. 30 minutos, faltando 15 minutos, calor escaldante que tá aqui. É difícil você buscar, viu? Newton, o Guarani agora precisa de um gol urgente para colocar fogo, porque do jeito que tá, complicado demais. Normalmente o Dedê bate essa bola de 3 dedos no ângulo ali esquerdo do Chico. Olha só, Dedê, não, hoje ele mudou, jogou no meio da área, tem desvio, tirou a zaga, bola muito baixa, fácil pra zaga. O Dedê dá um toque pra trás, o César sai jogando. Às vezes eu não entendo, né? Tem jogador canhota no time, poderia cruzar. Olha que bola pro Clariston, chegou no Mateuzinho, vai bater dali, ele pega bem de fora da área, demorou, o Mateuzinho chamou na perna esquerda, vai bater, tocou, vai fazer um 12 da área, sobrou pro Eric, bateu, olha só, tem desvio, pra fora! Chegou com tudo, tabelou dentro da área. Eu achei que tinha que chutar, não chutou. Quase faz um gol, Newton, o Guarani. Chegou o Guarani com a jogada do Mateuzinho ali. Foi cortando, fez o toque pro Eric. O Eric dessa vez fez o pivô, que é uma função que ele sabe fazer muito bem. Mas aí a bola foi para fora, mas o goleiro Tica também já estava acompanhando a jogada. Vamos lá, olha só quem tá com a bola é Luan. Luan tá com ela, o Guarani precisa de um gol. Jogou pro Eric, tira de qualquer jeito ali o Tandim. O Tandim que não brinca em serviço, bola perto dele, é bola pro mato, que é jogo de campeonato, Newton. Muito seguro o Tandim na defesa do Vila Real. Vamos lá, olha só, Luan participativo, jogou no meio, quem tá com ela é o Diego. O Diego vai tirar de qualquer jeito, entrou no segundo tempo, tá com força, tá com fôlego. Olha só o Euler na marcação dele, o Euler viu passando ali, o Alex não deu certo. O que aconteceu? Não sei o que aconteceu. Todo mundo parou para olhar aqui, espero que não seja nada grave. Olha só, quem tá com ela ali é o Alex. Alex tá com ela. Jogou essa bola na área, bola perigosa. Cabeceou de qualquer jeito ali o Nando. Tira de qualquer jeito também ali o Tonzinho. Agora o César Roque. E a bola agora ficou feia, a bola tá muito no alto. Dominou o Mateuzinho, não dominou. Ficou com o Tonzinho na força. Quem tá com ela é o Galego. Já viu o Alex é veloz. Tira de qualquer jeito ali o Danilo no meio de campo. Sai jogando com o zagueirão Alex, que falhou na hora do gol do Vila Real. Tocou pro lado, vai fazer um 2, errou. Diego vai cabecear pra frente. Quem tá com ela aqui é o Dedê. Nesse momento, Newton, a equipe do Guarani está tentando, só que está muito distante do gol do Vila Real, Newton. Com certeza. O Guarani, eu acho muito difícil de buscar esse placar aí. Eu acho que o Vila Real foi melhor no jogo, todo o jogo. Foi um time com mais roubou vontade. Essa bola, olha só, o Alex é veloz, errou o passe. Seria o terceiro gol aí do Vila, rapaz. Errou o passe e foi bem o Clariston. Olha só, ganhou, chutou pra frente. Quem tá com ela? E tem foguete aqui na comunidade. A equipe do Vila Real já está comemorando essa classificação heróica. Jogou, Galego, dominou, Alex, Clarisson. Clarisson sai jogando, vai sair jogando. Tem 20 minutos ainda a equipe ou melhor, 15. A equipe do Guarani para buscar o empate, mas tem que diminuir primeiro. Alex abandonou a zaga, virou meia, volante, tá indo com tudo. Demorou, raciocinou, cadê a movimentação? Jogou pro Leozinho, lateral que favorece a equipe do Vila hoje Real. Fazendo uma partida linda, viu? Newton, que momento que a gente coloca lá os destaques do jogo, Newton?
Aos 35, pessoal de casa, fique esperto, fique atento, que a gente vai colocar as opções do cara da partida. Eu tenho o meu nome, com certeza o Nilton também tem. Pronto. Olha só, o Joab fez um destaque importantíssimo. Na opinião dele, ele acha que o Alex... Vamos lá, olha só. Mateuzinho, bola na área, cabeceou pro lado do Hernando, que é um xerifão ali também, Nilton. Exatamente. O Vila teve muito destaque nessa partida, viu, Maílson? Olha só, o Joab diz que esse Alex, ele acha que no momento é o melhor centroavante da região. Eu concordo. Vamos lá, olha só, o Alex tá com ela, segurou, vai dosar, vai colocar na frente do César. Ele corre muito, olha só. Bem, bela recuperação do César, Nesse viu, Maílson? momento ele mostrou porque ele é personal trainer. Segurou, Luan protegeu, escondeu a bola. Pisou nela, tá muito lento. 33 do segundo tempo. Tem aí 12 mais acréscimo. Vamos dizer que tem 20. Alex tocou. Mateuzinho domina. Nesse momento o Guarani tenta se achar no jogo que ainda não se achou. Mateuzinho carrega. Ele carrega muito bem aquela bola naquele lado do campo. Carregou 1, 2, deixou o Tonzinho para trás. Carregou de novo, esperou. A bola cola no pé dele. Porém, eu acho que demorou para soltar, né, Nilton? Não tem nada, o juizão manda seguir, tudo normal. Olha só o Eric, viu? Tocou, Luan já viu no segundo pau, bateu de fora da área, Luan! Direto pra fora, é tiro de meta e favorece a equipe do Vila Real. Nilton Oliveira, seus comentários. O Guarani chega assim de maneira meio que desorganizada, né, Maílson? A gente não vê aquela jogada trabalhada. Então eu acho que o meio-campo hoje do Guarani em si deixou a desejar. E as mudanças também não surtiram efeito. As mudanças que foram feitas no meio-campo. Pessoal, pronto, a gente já vai colocar no chat daqui um minutinho para vocês. Já já vocês vão votar quem é o melhor. A gente vai dar 4 destaques, na minha opinião, do Vila. Não sei se a maioria concorda. Se concordar, a gente coloca. Mas, na minha opinião, sim. O Guarani, infelizmente, ou felizmente, eu não sei, aí a torcida que vai dizer, não veio a campo. Não foi o Guarani que a gente está acostumado a ver, né? Olha só. Só chutou pra frente de qualquer jeito, vai ter uma disputa ali do Clériston e do Alex. Os dois são fortes, o Alex quase que leva melhor. Dessa vez o Clériston venceu. O pessoal do chat tá dizendo que o treinador não soube mexer na equipe do Guarani. Olha só, Hernando chegou como um raio. Ei, o Hernando poderia participar dessa brincadeirinha também, mas é difícil. Né, Nilton? Não tem como colocar 5, somente 4, né, Nilton? Exatamente, só 4. O Hernando seria uma... Jogou muito o Hernando, mas teve uma falta do Galego no Alex, que abandonou a zaga, tá tentando ajudar. Ó, galera, pra vocês, a enquete já tá no ar. Alex do Vila, Tonton do Vila, Léo Queiroz do Vila ou Leomar do Vila? Quem você acha que foi o melhor da partida? Se o Alex vencer hoje é o hat-trick. 3 troféus. Já ganhou 2, né, Maílson? O primeiro eu não achei merecido, foi um 0-0, né? Mas ganhou. O segundo foi merecido e hoje ele, se vencer, né? Vai ficar a critério de vocês. Já tem 25 votos, o pessoal tava só esperando. Já 100%? Tem... Não, por enquanto o Tonton tá com 10% e o Léo com 7%. Olha só, quem tá com ela? Dedê, jogou na área, vai chegar lá no segundo pau pro zagueirão Clériston, que agora todo mundo é atacante no Guarani. Segurou, pensou. Agora na base do desespero, né, Maílson? Às vezes dá certo, às vezes também não dá. Quem chegou, pá, teve um choque forte de cabeça. Forte, forte, forte. Daqui deu pra ver o impacto dos dois. Esperamos que não seja nada grave. César que tá voltando aí de uma saída do Guarani muito rápido. Agora do Vila aqui... Tem que ser rápido, né? Choque de cabeça não pode brincar. O mundo não acabar, viu, Maílson? 57 votos em menos de 2 minutos de votação, Nilton. O pessoal tá a milhão. Mas espero que não seja nada grave, mas o jogador do Vila, graças a Deus, tá se mexendo, viu? Ó, Nilton, no momento da choque eu falei que foi forte, você percebe pela movimentação do pescoço, né? O pescoço volta muito rápido. Foi o Mateuzinho, o outro eu não tô conseguindo identificar. Vamos ver esse momento desse choque, Nilton, no replay. O pessoal de casa vai ver, vamos ver como é que foi esse choque. Às vezes é muito rápido e não consegue identificar. Os dois estavam olhando pra bola, né, Maílson? E acabou tendo esse choque de cabeça.
Vai mostrar para vocês o replay, deixa eu dar uma olhada, olha só. Foi bem forte mesmo, mas o Mateuzinho já se levanta, graças a Deus. Agora falta somente o jogador do Vila se levantar ali. Aparentemente ele que sofreu o maior impacto, né? Que tá levantando. Isso é bom, isso é ótimo. Independente do que aconteça, como eu sempre digo, todo mundo trabalhador, pai de família. Ave Maria, né, amanhã é segunda-feira, né, Nilton? A gente se preocupa assim. A gente depara aqui às vezes a narração e fica observando. Mas graças a Deus o jogador está se levantando. Graças a Deus. Choque de cabeça é sempre um risco muito grande. A gente joga a bola, a gente sabe. Perigosíssimo. Ô pessoal de casa, ó, nós estamos com 260 pessoas. A gente precisa de pelo menos 150, 160 votos, né? O pessoal aqui do Vila comprou foguete com força, viu? Eu tô achando que é o foguete que ficou perdido lá do Tigre. Estão gastando hoje na Lagoa d'Água dos Costa. Brincadeira à parte, viu? Lá quem tirou o Vila foi o fanático. Até que fim ganhou de alguém. Vamos lá. O Web TV L10 mostrando a região para o mundo. 38 minutos do segundo tempo. Quem foi que sofreu o choque? Foi o Diego. O Dieguinho. Dieguinho mas e o Mateuzinho. Tá bem. Dieguinho e Mateuzinho. Os dois sofreram um choque. Tá saindo, tá tudo bem. Graças a Deus. Olha o Tandinho a milhão ali. O jogo deve ter uns 10 minutos de acréscimo, né, Maílson? Pela paralisação. Entre o Dionísio, o veterano Dionísio, que sempre que entra, coloca eficácia no jogo. Vamos ver agora. Né? Muita vontade. E saindo o número 18, entrando o número 20, Dionísio. Agora vai ter em campo aí pai versus filho. O pai entrou agora, que é o Dionísio, e o filho é o Tonzinho, já tá jogando. Eu não vi falta não, se jogou o Dedê. Também o Robson mandou seguir, segue o jogo. Olha só, Alex, é forte demais. Segurou, deu no meio da área. Nas mãos do goleiro Natan. 88 votos, dá para chegar mais, O Fabrício Nascimento dizendo que a vitória foi merecida. O Vila falou sobre respeitar a equipe, porém sobre jogar contra uma equipe forte, equipe da casa. Nilton, você já, nesse momento do jogo, você dá para consagrar já o Vila Real classificado? Como é que é, Maílson? Quem agrediu foi o Galego, vai ser expulso. O certo vai é ser expulso os dois, né, deixa eu ver se vai expulsar os dois. Amarelo? E amarelo? Eu dava expulso pros dois, expulsou. Já tinha amarelo. Tinha amarelo o Galego, né? Já tinha amarelo. Aí desfalca o time na próxima. Pra que isso, né, Maílson? Eu também não entendo. O time com a classificação E foi ele que foi pra cima, Nilton. Não sei se o câmera pegou. Sem necessidade, o time garantido praticamente na semifinal, perde aí. Olha lá. Galego agora foi antijogo total. Já foi expulso, não vai mudar muita coisa, né? No mínimo a segurança entrar e tirar, né, Maílson? Se der trabalho. E o Roxinho, come o toco dele ali, viu, Maílson? Cadê sua cabeça? Tem que falar mesmo, velho. Jogador importante como o Galego. Tem que ter cabeça no lugar quando o time tá ganhando, né, Maílson? Tem que ter cabeça no lugar. E tá em campo ainda. Tá retardando ali o jogo. Mas o cara tá dentro de campo, pô. Os caras tá brigando com o Roxinho, vai fazer o quê? O juiz não pode chegar lá e tirar, né, Maílson? Não pode. Saiu? 41 minutos do segundo tempo. Vila Real tem 2, Guarani tem 0 e nesse momento teve um pequeno tumulto, mas já tudo resolvido, já saiu de campo o Galego, vai desfalcar sua equipe no próximo jogo, uma bobeira danada do Galego. Falta a cabeça no lugar às vezes, né? Isso, tá saindo de campo o Galego, o segurança foi lá conversar com ele, chamar ele pra tomar trocar uma ideia, esfriar a cabeça, aquele né? O time tá classificado e tal. Nilton, é isso que eu perguntava aquela hora, mas não deu tempo. Com 40 minutos, você acha aí que o Guarani ainda consegue uma proeza, um milagre de fazer 2 gols? Difícil conseguir, porque o Guarani não tá fazendo por isso, né, Maílson? O Guarani não tá fazendo por onde. Então é Olha difícil. O Dedê, vai dar de 3 dedos, essa bola vai chuveirar. O Tica de novo nela em 2 momentos, Nilton. O Guarani chega, mas nesse tipo de jogada aí, jogada assim, despretensiosa. O Adenilton falou que o Galego tá de cabeça quente porque perdeu ontem. Ele não tá nem lembrando de ontem, Adenilton. Olha só, o Danilo brigou ali com o Alex. O Alex, Danilo, Alex já perdeu também. Não corra com ele aí e perdeu. Dá trabalho demais esse Alex. Benza a Deus. Olha só, o Maciel chegou, fez uma falta, o juiz mandou seguir. Já foi pra fazer a falta, mas o juiz mandou. Olha só o Dedê. Deixou na saudade o Diego. Girou o jogo. O jogo foi bom. Na minha opinião, foi falta, viu, Maílson? Eu também achei falta. Eu falei aqui, pra mim foi falta, mas... Olha só, o Eric segurou, dominou o Tandim. Pra passar do Tandim também, ele é complicado, né, Nilton? Exatamente. Zagueiro duro toda a vida. Quem conhece o futebol do Tandim sabe como é, né, Maílson?
Exatamente, olha só, temos 98 votos, falta 2 para chegar na meta do 100, vamos chegar nos 120, 130. Tá tendo algum tumulto por aí? Eu tô vendo gritos. E o foguetaiada, olha só, jogou a bola na área, quem tira lá o Tandim, quem tá com ela, saiu o Luan, perdeu. Vai ficar com quem? Com ele, esperou. Deu falta. O Alex já tava posicionando aqui para disparar, Newton. Newton, daqui a pouco você vai descer para campo, provavelmente para entregar o prêmio pro Alex de novo. Poderia ter dado a vantagem, né? O jogador tava com a bola livre, sem nenhuma pressão, mas o árbitro preferiu parar e marcar a falta. A galera vai ter pesadelo com esse Alex. O homem é um animal. E o Vila não, chutou a bola nele, não foi falta. Caiu, jogou pro Alex, nas costas do Cladiston, ficou sentindo o Maciel, pegou na boca do estômago. Foi a bola, né, Mailson? Isso. Acredito. Vai lá, Dedê, tem que fazer alguma coisa. Já melhorou, Maciel. Valeu o atendimento, viu, Melson? Não entendi. Newton, até o Foot Stats TN deu risada desse lance agora. Newton, vamos lá, 100 votos, 78% pro Alex, dificilmente alguém tira essa vantagem. 44 do segundo tempo, Vila 2, agora com um homem a menos, Guarani 0. O Guarani realmente só teve aquela bola na trave quando estava 1-0 e depois parou de atacar. Infelizmente, o time da casa ficando aí no meio do caminho. Então agora a torcida toda da Lagoa das Costas vai pro América mais tarde contra o Bahia. O América passa a ser o único representante da comunidade agora, né, Maílson? Rapaz. Ixi, já pensou. Olha só a bola perigosa. Tem desvio do Dionísio. Dionísio foi pro ataque, viu? Vai dominar o Alex, vai bater dali, pegou mal na bola, mas sobrou pro Leozinho. Ele pega bem, tocou pro Luan. A bola travada, vai ficar nas mãos. Não foi nada. Pegou o zagueiro, atrapalhou o goleiro. Exatamente. O próprio zagueiro fez uma cama de gato no goleiro, não foi, Maílson? Newton, aos 45, Newton, vai entrar aí o Diego e o Coutinho, Newton. E substitui, por enquanto, Maílson, não subiu a placa de acréscimo. Aí vem essas duas substituições aí na equipe do Guarani. Vamos lá, vai ter mexida dupla na equipe do Guarani. Quem sai? Sai César Roque e Maciel, Newton. Olha só, tem escanteio, Luan cobrou, Dionísio cabeceia bem, vai chegar no Dedê, deixou quicar, não podia deixar que você perde o tempo. Exatamente. Quem tá com ela? 12 minutos de acréscimo, Maílson. Olha só, o voleio de quem? Do Leozinho com desvio, vai ficar ali com o Tonton. Tonton foi um baita jogador também, chutou pra frente, Clériston dominou, vai bater dali, o Clériston falhou, Eric bateu, olha o gol! Gol! Na marca dos 46 minutos do segundo tempo, a equipe do Guarani diminui, Newton. E os acréscimos foi quanto tempo, Newton? 12 minutos de acréscimo, Maílson. 12 minutos de acréscimo. E o placar mostra, Newton. Guarani tem 1, o Vila Real tem 2 e tem 12 minutos. Dá tempo fazer muita coisa, Newton. Muita paralisação. Quem fez isso, pô? Aí é sacanagem. Chama o segurança aí, pô. Quem fez isso? O segundo tempo, praticamente, o jogo não rolou, Maílson. Muitas paralisações, teve aí 2 ou 3 atendimentos. Eu acho que acertou o árbitro nos acréscimos. Conversa aí, Martim. Vê aí. Newton, o pessoal do Vila Real brigando demais pela quantidade de tempo, 12 minutos. Eu quero ouvir sua opinião, Newton. Maílson, o segundo tempo, vou falar de novo, o jogo não rolou. Seria 10 minutos aí mais ou menos de acréscimo. E a galera do Vila... porque tentaram agredir o Alex ali, e aí é o Coutinho, coitado. Entrou agora no jogo, tá a cabeça aqui, calma, Coutinho. E o pessoal entrou. E aí, cadê o segurança? Demorou o segurança pra entrar. Ó, Tica já tá procurando. O Tica veio pra tirar, viu, Maílson? O Tica dessa vez veio pra apartar a briga. E tá certo, né? Agora...
Olha, Nilton, esse momento é bom pro Vila, né? Tá vencendo, apesar que quem buscou o contato não foi o Vila, mas é bom pro Vila. Deixa eu só observar aqui, deixa eu ficar em pé para entender o que tá acontecendo agora. Tá expulso lá o Alex, viu, Maílson? Olha pra você ver a situação. O Alex tá expulso com isso daí, Maílson. Nesse momento o tumulto continua, o empurra daqui. Expulsaram o Alex? Expulsou também o Roxin. Alex, Roxin. O time tá vencendo, Nilton, não precisava disso. É o que eu tô dizendo. O Vila Real, com o resultado na mão, com a classificação praticamente garantida, tem que ter a cabeça no lugar, né, Maílson? Amarelo pro Léo Queiroz. Maílson, depois dos acréscimos, praticamente o jogo não fluiu, né, Maílson? Toda vez essa desgraça aqui da jogo nosso, porra. Toma vergonha na cara, caralho. Porra. 4 jogos nossos, essa porra, uma volta da norma. Olha só, a bola sobrou na área pro Eric. É tiro de meta? Tiro de meta. Tiro de meta, Maílson. Tiro de meta. Nesse momento o jogo tumultuou aqui, virou empurra danado, e nego soltando umas bombas aqui, nada a ver, atrapalhando até a transmissão. E quis bomba, hein, Maílson? Complicado, viu? Estremece até a gente. Nilton, então, vai a 62, é isso? Não, né? Vai a conta aí, me ajuda aí, Nilton. Você faz com a cabeça, brocador? Vê aí. 45 mais 12. Vai a 57, né? 51 minutos já, faltam apenas então 6. Lembrando que o Vila nesse momento tá com 2 jogadores a menos, viu, Maílson? 2 a menos, o Guarani não teve ninguém expulso, o Coutinho foi expulso. 1 a menos no caso. No caso aí são 3 jogadores que foram expulsos, né? Olha só, o Danilo chutou pra frente, a bola fica com o Clériston que virou atacante, cabeceou pro meio da área, o Leozinho dominou no peito pro Clériston, vai bater de fora da área, isolou, é tiro de meta que favorece a equipe do Vila Real. Alguém tá profetizando aqui que o bicho vai pegar quando o jogo acabar. Eu tô com medo disso também, viu? Tem que ficar atento aí, todo tranquilo, mundo. depois que termina o jogo, os ânimos se acalmam, né, meu? Espero. O FTVL10 mostrando a região para o mundo, 121 votos já ao todo, 78% para o Alex, que infelizmente foi expulso no tumulto. Eu não entendi, apesar ele sofreu o empurrão, devolveu e o bicho pegou.
Opa! É que o lance foi fora do ângulo da câmera. Sim. E é da nossa visão também. Foi bem aqui na lateral do campo, próximo ao banco do Vila Real. Aí a gente não conseguiu nem acompanhar o lance. Web TV L10 mostrando a região para o mundo. 53 minutos. Olha só essa bola na área. Tem desvio, vai ficar ali no pé de ganho danado. Tira de qualquer jeito ali o Hernando. Vai ficar com o Danilo. Cabeceou para o lado. O Dedê tá com ela. O Titão falou alguma coisa. Chutou no Diego. O Titão tá lá reclamando, o pai do Leomar. Olha só, foi falta. Deixou a bola e foi no corpo. Falta. Foi nas costas, né, Maílson? Falta bem marcada. Falta, isso é falta. Eita, o jogo tá pegado demais, tô com medo que pode vir 122 telespectadores agora. Olha só, cobrou a falta. Segundo pau, Clérison tá com ela, jogou pro meio do perigo, pro meio da loucura. Escanteio que favorece a equipe do Guarani, Newton. Escanteio, Maílson. O jogo tá clima bem intenso e vem o vento batendo aquela poeira, Maílson. Olha só, escanteio cobrado, segundo pau, Clédson cabeceou pro meio da área, pro meio do perigo, o Dionísio também, o Tandinho tira de qualquer jeito, o Tandinho não tirou não, vai ficar com o Clédson, brigou com o Diego, brigou com o Tandinho, cabeceou para um lado, a bola ficou nas alturas, falta do Dionísio no Diego. Dionísio foi igual uma carreta desgovernada ali, né, Maílson? 54 minutos, falta somente 1 minuto e pouquinho. Olha, Nil, todo mundo aqui no chat está tentando entender por que o Alex foi expulso. Eu confesso que eu tô aqui próximo, eu também não vi por que ele foi expulso. Toda ação gera uma reação, mas teve um lance desse lá embaixo, tomaram amarelo. Você lembra, né, Milton? É, exatamente. Então, falta critério às vezes, e o pessoal tá comentando isso. O que foi? Olha só que perigo! Vê pra mim lá, gente. Quem vê pra chamar ele. Hã? Foi quem? Foi quem? Foi quem? Você? Mas depois você vai ter que arrumar, né, pô? Então depois você cola, então. Deixa aqui, ó. Peguei. Deu mais 1 minuto, Newton? Mais 1 minuto de acréscimo, Maílson. Olha só, cobrou a falta, o Toizinho tá sozinho lá. Oi. Isso. Praticamente o último lance. Tá difícil. 133 votos, o melhor da partida vai ser o Alex do Vila, viu, Newton? Merecido, Maílson. Também acredito. Merecido Alex, merecida a vitória. Até a vitória do Vila Real foi merecida, né? Com certeza. O Guarani resolveu jogar bola depois que tava 2-0, né, Maílson? 56, falta aí 30 segundos. Olha só quem tá com ela ali, o Euler, o Diego. No caso aí vai a 58, mas teve mais um minuto de acréscimo. Né? Vai a 58. Olha só o Diego. Jogou pra frente aqui pra quem? O Diego fez falta, pede desculpa. Não foi intencional. Tira foi o na Hernando corrida, de né, qualquer Maílson? jeito. Olha só. Tonzinho tá com ela. Ou melhor, Léo. Tocou. Dedê jogou essa bola na área. Clérison dominou. Deixou dominar. Tá dando espaço. Esse jogo vai pegar fogo meu. Pá! Que espanada de taco violenta.
Olha só, escanteio, Guarani tá com ela, jogou essa bola na área, tirou de quem tira, vai sobrar com o Diego, 2 Diego, o outro antecipou bem, deu um biquinho pra frente, será que ele aguenta correr? O Alex ficou no meio do caminho, Diego, ué, final de jogo! Eu não sei se o Robson foi bem ou foi mal acabar o jogo agora, mas finalizou. E o Vila está classificado e elimina o time da casa, o Guarani. Nilton, melhor da partida, Alex Nilton, do Vila Real. Exatamente, mas vamos esperar aí pra gente localizar ele aí, que ele acabou sendo expulso, né? Se ele entrou em campo lá, já entregar o prêmio de craque da partida pra ele. Vila 2, Guarani 1. E com esse classificou o Vila, desclassificou o Guarani. Esperamos que aquela confusão acabe agora. Acabou o jogo, acabou a confusão. Aguardar só a comemoração da galera aí, Maílson, pra gente poder localizar eles, pra poder fazer A galera tá comemorando em frente à bandeira do Guarani, isso não é nada demais, né? Faz parte, isso é futebol, né? A galera tem que entender isso daí, né? Com certeza. Alguém busca o Alex lá, né, gente? Busca o Alex lá que a gente precisa almoçar. Falou de almoçar, o brocador já... Ah, você foi lembrar o brocador de almoço, que ele falou o quê? Me dá esse pão aí. Olha só. Onde é que o pessoal foi comemorar lá? Melhor da partida, Alex do Vila Real com 76% dos votos. Tivemos 141 votos. A gente agradece vocês pela audiência. Vamos ver se o Alex vem agora, mas a gente pegar essa entrevista, entregar o prêmio da partida. Faz parte do jogo. Quem tá passando bem é o brocador, viu? O homem não para, é uma máquina. Só mosquito. Só não gostei que quebraram o vidro do meu carro, mas fazer o que, né? Acontece. Faz parte também, Maílson? Não. Não. Ai, ai, ai. Oi. Bora aí. A bateria do meu microfone tá... Maílson, a fera chegou aqui, Maílson. Alex, mais uma vez a galera do chat escolheu você como craque da partida. Você fez o gol, foi um jogador que a todo momento procurou. Uma pena você ter sido expulso. Eu acho, na minha opinião minha, faltou um pouquinho de psicológico de vocês, com o resultado de 2-0 na mão, ter 2 jogadores expulsos. Faltou um pouquinho de cabeça, eu acho, na minha opinião. Mas parabéns pela vitória, vaga garantida nas semifinais do Ruralzão 2025. E você, hat-trick, terceiro troféu de craque do cara da partida, né, Maílson? Alguma pergunta? Pronto, o microfone de Maílson já foi. Tá aqui, Alex, parabéns mais uma vez, parabéns para o Vila pela classificação. Quer falar alguma coisa? Não, a última coisa que eu tenho a dizer é que não existe deixar Robson apitar 4 jogos nossos, não, pô. É uma vergonha o cara, o que Robson tava fazendo toda vez aí, pô, Robson aí. Não tem outro juiz aí, não, tem Aruto que é bom pra apitar, bota o cara, pô, não existe um negócio desse toda vez, Robson. 4 jogos nós seguimos, 4 vezes Robson, pô, e toda vez o cara só quer prejudicar nós. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer os agradecimentos. Eu sei que tem alguém querendo receber uma homenagem sua por esse troféu. Eu vou desejar a minha mãe, que tá lá em casa assistindo e torcendo por mim. Um beijo, Vera. Vera. Parabéns, dona Vera, seu filho é craque. Terceira vez o cara da partida, parabéns. Vamos fazer a foto? Vamos lá.